Você saber o que você quer, o que você gosta, é extremamente importante, tendo certeza que isso pode mudar na linha do tempo. Tenham resiliência, se esperem, as coisas vão acontecer, trabalhe duro para que isso aconteça, plante. A gente falou muito de fragilidade, acho que é muito fácil entrar de frente às câmeras e falar o que é certo, o que é bom. Acho que a gente mostrou que somos pessoas reais, que erram, que têm vergonha. Investir seu tempo e seus recursos, né? Nesse aprendizado provavelmente que vai te trazer maior retorno. Aprendam com a história de vocês primeiro, antes de aprender com as histórias dos outros. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao segundo episódio da 17ª temporada, passando rápido, né, galera? Estamos gravando aqui já no final de novembro. Vocês vão estar assistindo provavelmente esse aqui, não sei se vai ser final de dezembro ou já na virada do ano, então já feliz ano novo, feliz experiência nova e se preparem para muitas inspirações com esses grandes convidados, grandes profissionais que estão aqui. Antes de apresentar, antes de falar tudo, vamos lá que eu já tô craque agora dos influencers, não sei lá como é que é o nome. Sigam o canal, quem tá assistindo não esqueçam de seguir, olha a quantidade de vídeos bacana. Toca o sininho. Não, toca o sininho não, aperta o sininho. Aperta o sininho. Ele falou de ano novo e Natal, toca o sininho, aperta o sininho, dê o like, compartilha e comenta também o que tiver aqui das histórias da galera, legal? Porque senão você não esquece, pra quem já assistiu anteriormente, isso foi um feedback que eu tomei do meu filho pequenininho, que eu não falava. Então, assim, e também antes aqui de começar, eu quero agradecer os patrocinadores, né, que viabilizam a gente levar esse conteúdo gratuitamente pra vocês. Vocês sabem que tem uma preocupação muito grande, que aqui são histórias de pessoas, então quem tá apoiando são empresas que a gente conhece e confia, na relação também pessoa física que sabe que entrega, então a gente tem essa preocupação de estar no ambiente, que sejam as pessoas e sejam os apoiadores, sejam empresas incríveis, confiáveis. Então obrigado a Beta por estar apoiando a gente. A Beta é uma das maiores parceiras de integradores de tecnologia mundiais. Obrigado por estar apoiando o Emerson e toda a turma. A Novi hoje é uma das principais empresas de tecnologia, de soluções de tecnologia, seja de desenvolvimento com soluções próprias ou de parceiros. Obrigado, Pablo e todo o time também. O Pablo já esteve aqui com a gente, vocês vão ver ele voltando também como de co-host. A Link2Go hoje é uma das startups, enfim, que na verdade está voando, que além de ter inteligência artificial, tudo isso, acho que uma coisa bacana é que existia um tema relacionado a Speech Analytics, que eu usei muito, enfim, na época de Oi, que assim foi muito caro. E hoje, com soluções nacionais, com motor que consegue competir com grandes internacionais e o valor muito acessível. Então ele fez, como é que a gente cria algo que consiga uma ideia bacana ser viável? E tá explodindo, assim, enfim, o Brinco fez um negócio 20 vezes mais barato do que um concorrente internacional. Então, parabéns, Renan, pelo trabalho que você vem fazendo incrível e evoluindo. E a Uso Digital, que tá com a gente desde a 5ª temporada. Hoje, uma das principais empresas de plataforma, mas de comunicação digital, um dos principais parceiros da Meta, tá sempre recebendo aí prêmio da Meta também. Então, obrigado, André. André também, a Uso Digital é responsável pela Uso Space, esse espaço bacana aqui que tá com a gente. E não posso esquecer do Turma da Pessoalize, que hoje vocês vão ter um convidado aqui também, um dos parceiros sócios lá da Pessoalize, que eu não gosto nem de falar de BPO boutique, porque esse negócio de boutique, enfim, virou moda. Onde você pensa em terceirização de serviço, mas com um perfil que parece que é o cara próprio. Então, de operações nichadas, não atende empresas massivas, é muito mais para agregar valor. Então, a Pessoalize é uma outra empresa que vem crescendo bastante, com marcas incríveis. Então, parabéns, Joseph, aí, por todo esse trabalho, você e todo o time. E também vou agradecer os apoiadores, que são nossos apoiadores estratégicos, o Cliente SA desde a primeira temporada com a gente, aí, Vilnon, um abraço. A Bidu, desde a primeira temporada também, que é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, obrigado aí, o time da Bidu. A Point Space, que cuida de toda a nossa produção, enfim, da organização. E a Iuvo, que tá com a gente aí também hoje, obrigado aí por todo apoio na parte vai fazer curadoria do nosso grupo e tudo isso. Obrigado, meninas. Vamos lá agora conhecer nossos convidados. Primeiro agradecer minha parceira de novo, a Ti, Casca na Bala, co-host, por ter topado estar aqui com a gente em cima. Gente, aconteceu trazer executivos, você já viu outros episódios aqui, grandes executivos acontecem N coisas, né? Então a Carla aí já vem me ajudando. Ela ajuda no front e no back, né? Mas obrigado. E hoje aí, tá vendo que hoje ela veio preparada aqui, ó, os cabelos, veio de uva e tudo, mas obrigado. Naturalíssima, tá? Tudo aqui tá natural. Valeu, isso é bom. Obrigada, eu que agradeço.
aqui fazer essa troca super produtiva, em clima de final de ano, né? A gente fazendo muita reflexão de como foi o ano que a gente quer daqui pra frente. Obrigada mais uma vez, vamos bater um papo gostoso aí. E vamos tentar descobrir coisas que ninguém sabe, tá? Se você é pra falar coisa que todo mundo sabe, já nem asilo. Então, pessoal, vocês já sabem, o único momento, hein? O que a gente vai fazer assim? Primeiro eu queria agradecer a vocês três, porque eu gosto de agradecer por 2 motivos sempre aqui. Um é óbvio pela agenda, e aqui, pessoal, teve um momento, cara, consegue vir agora, vem aqui, me ajuda, putz, super obrigado pela agenda executiva. Mas o que eu mais gosto de agradecer aqui é por vocês terem topado falar um pouquinho de vocês pra inspirar outras pessoas. Porque eu sempre repito aqui, é normal, pô, vem aqui falar do case, vem aqui falar da minha empresa, mas você falar sobre coisas suas, quem é você, pra poder levar pra outras pessoas. Então, super obrigado por vocês terem topado, pela generosidade de vocês toparem compartilhar um pouquinho da vida de vocês pra ajudar aí quem já tá na dúvida, quem tá começando, quem tá não começando, porque falar de empresa, resultado é mole, mas o que acontece mesmo por trás, as dores, tomada de decisão é super complicado. Então, super obrigado por vocês terem topado. E pra começar, a gente vai fazer uma rodada rápida que a gente chama aqui de rodada de LinkedIn, que é só pra galera que tá assistindo relembrar quem são vocês. Se jogar o nome de vocês no LinkedIn ou quando vocês estão em algum lugar, como é que vocês costumam se apresentar, quem são vocês hoje profissionalmente e do jeito que vocês quiserem. Mas é só rápido que a gente vai arrancar isso, que é isso que a gente quer saber, né, cara? Boa, então mais uma vez, super obrigado. E quem quer começar? Pode ser eu. Então, Opa. Bom, Antônio Carlos, né? Eu sou baiano. Desta vez estou morando em São Paulo há 6 anos. Hoje eu sou executivo do AC Camargo, né? É uma referência em oncologia para a América Latina, é um cancer center. E lá eu cuido de todo o atendimento, hospitalidade, gestão de oferta, contact center. Então, fica até difícil encontrar um título aqui. Mas é bem animado, é bem desafiador, me faz sentir realizado. E aí eu tenho uma vivência na área da saúde desde 2005, quando eu ingressei no Fleury, foi quando a gente se conheceu, né, Carla? Passei também por segmento automobilístico, financeiro, e estou aqui ansioso pra conhecer essas histórias aqui e me inspirar. Pô, né? E é o AC do AC, não falo não. E é o Antônio Carlos, mas é o AC. Todo mundo conhece ele como AC. Então hoje ele é o AC do AC. É o AC do AC Camargo. É o AC do AC Camargo. Boa, obrigado por ter topado. Pô, super bacana. Imagina. Bom, então vamos na linha aqui, Claudinho. Bom, meu nome é Leandro Malafaia, eu tenho 46 anos, sou sócio e executivo ali na Pessoalize, pilar de vendas de negócio, cobrança, retenção, toda essa parte que envolve negócios, né? Trabalho nisso desde os 15 anos, com a área de vendas, então assim, é algo que eu me apaixonei, gosto muito de fazer. Estamos aí para trocar experiências aí, ver o que a gente pode agregar. E o Malafaia, mesmo, quando a gente fala de referência em tema de vendas, como fala no mercado, normalmente já vem, putz, o Malafaia... Sai daqui hoje mais pobre, cara. Vai vender alguma coisa pra gente aqui. Vai sair daqui alguém comprando lá, velho. É isso aí. Boa. Obrigado, valeu, Malvo. Valeu, mesmo também, Rodrigo. A última expectativa é grande. Sempre grande. Joga o sarrafo lá em cima. Obrigado, um prazer aqui estar com vocês. E realmente, esse convite foi literalmente em cima da hora. Foi o primeiro e único convite que eu recebo. Tá fazendo o quê? Vamos gravar um podcast? Deixa eu por aqui exatamente na agenda. Meu nome é Rodrigo Yuji Sato. Atualmente sou sócio e diretor de uma consultoria de estratégia. Tirei o Boutique. Você falou que o Boutique já estava... Muito gente fala Boutique. A gente, 15 anos já fazendo grandes transformações em praticamente todas as grandes empresas do Brasil, agnóstico e indústria. Atuamos com saúde. A gente conhece o Dr. Vitor. Então, na saúde também tem DASA, mais serviços financeiros, banco, vai para a indústria, vai para algum negócio, até mesmo startups. A gente ajuda muito a turma em teses aí bem complexas. Mas aqui a gente vai falar mais da gente. Sabendo de mim, então, tenho uma carreira bem... A gente vai batendo um pouco esse papo. Começa mais como oil and gas, temos pesquisa e desenvolvimento, depois faz uma transição para executivo efetivamente, aí passa por diversos temas relacionados a digital, a transformações, cultura. Aí hoje aí assumindo esse papel dentro de uma consultoria, que é replicar um pouco disso para projetos bem interessantes. E um ponto importante gosto muito de vinho. Foi aí que eu conheci Vai descobrir o segredo e o Sato, ó. A gente gosta muito, mas enfim. Tem que saber o que pode contar também, né?
vinho. Conto com a edição também. Os vinhos do vinho, se deixar, vai embora até. Boa, vai embora, boa. Você quer fazer a primeira ou faço a primeira? Eu posso fazer, eu vou fazer. Não, mas calma aí, então, antes de você fazer a primeira, cara, pô, Então essa é a posso escolher? Não é a primeira, é uma informação na apresentação de vocês que é importante. Quem tá assistindo, além de pessoas de mercado, pessoas que trabalham, mas também acabam parentes, amigos de longa data. E aí tem uma informação importante. Se tiver algum amigo da época de faculdade, família ou de escola, da quinta série fundão, como é que vocês são chamados? Como é que vocês eram chamados ou no grupo de amigos? Apelidos, tem apelido assim, putz, é o AC, é o Sato, é o Rodrigo, é o Malafaia, ou se for amigo ou se for parente, vai reconhecer por outro nome? Puxa, já tive vários. Já me chamaram de Galanzinho na quinta série. Depois me chamaram de Boto, porque eu estudava numa sala de repetente e eu era o cara mais novo da sala. E eu com as bochechas vermelhas, o pessoal falava, parece um Boto rosa. Boa, não, e bom assim, só de repetente, Tava lá. repetente, ele... Mas eu não era o repetente, eu era o único que sobrou ali na sala. E aí eu tinha... Mas tem algum ainda que a galera ainda chama quando você encontra amigos, alguém na faculdade, alguma coisa, né? Aí é o Boto. O Boto ainda lembra. Assim, também na noite eu gosto de música, gosto de banda, então Mala nunca conheço foi. e tal. Nunca tive Mala é só... Não, às vezes eu digo a nível de campo. Uma é carinhoso. Esse é o Mala, mas não é de Maia. Aí todo mundo. Se eu fosse amigo dele, eu ia chamar ele de mal. Fala aí. Boa. O meu é bem menos criativo do que o do Mala. Interessante é que os meus relacionamentos pessoais, e que eu faço questão de mantê-los desde lá, a época de Santa Maria da Vitória, no interior da Bahia, ficou mais forte o meu apelido corporativo, né? Por incrível que pareça, que é o AC. Mas antes eu já fui chamado de Tom, de Toninho, era assim que eu era chamado, né? E hoje os amigos do AC ficou... Absorveram como AC. Exceção de meus irmãos, que aí me chamam de Toninho ainda, mas o restante todo mundo absorveu o AC e ficou aí. O meu foi Guigo, a vida toda Guigo. Guigo? Não me pergunte por quê. Mesmo? Não, Alguém gago te chamou de Rodrigo e foi o Rodrigo. Foi. Ela surgiu na quinta série do fundão, desde essa época. Então os meus grandes amigos vêm dessa já 30 anos, né? De amizade. E sempre foi Guigo. No corporativo, no dia a dia acaba sendo Sato. Guigo fica esquisito. E o Rodrigo, raramente. Você fala Rodrigo. Você só se... Quem é? Cabeça é difícil. Repeti umas 3, 4 vezes. Boa. Não, e é engraçado porque, assim, da infância, nossa época era boa, né? Se você não tinha apelido, era um problema. Então, assim, por meu nome, o Wellington, ia ser diferente, não tinha... todo mundo com apelido, só eu que não tinha apelido. Aí você ficava puto porque era, enfim, brincando. Mas na época de casa, de família, era nem porque era o mais novo. Assim, meio sem criatividade. Você é o caçula, aí ficou eu corto. Mas é engraçado que, assim, minha irmã é Du. Qual o nome dele? Eduardo. William. Aí você pergunta pros meus pais, pergunta pra todo mundo, da onde surgiu? Até pra ele, ninguém sabe. É o Guigo. Ninguém não sabe. Tem uns que assim, ninguém sabe. E aí, você tinha também, Carlinha? Não, Carlinha. Nunca tive. Não, mas chama. Mas na escola... Não. A Finaquinha eu nunca fui, né? Mas eu acho que com menina toma mais cuidado, já é um pouco mais restritivo. Os meninos você pode brincar. Acho que nunca tive. Afinal a gente vai descobrir o que tinha. Ou nos comentários. A menina que vou comentar, que lembra da Carla, entendeu? Vai aparecer uma denúncia. Mãe, eu queria fazer uma pergunta pra todos, mas vou abrir um parêntese aqui pro Mala. Podemos chamar de macho? É porque agora... Quando a gente falamos aí, né, de Santa Maria, né, de onde veio, você já deu um spoiler, que você começou a vender com 15 anos, que era um pouco da minha pergunta, que é, pra quem não sabe, eu o conheci hoje, mas sempre escutei falar que é um cara de vendas, e não é fácil, hein, gente? Eu sou uma pessoa que, inclusive, acho que não tem perfil para vendas, mas que vende até a mãe, que a gente vai sair aqui hoje com o bolso vazio. Eu queria primeiro saber de vocês, e aí uma específica para você, quando vocês estavam lá pensando o que era trabalho, aquele momento que a nossa chavinha vai vindo e fala, um dia eu vou trabalhar,
O que vocês queriam ser quando crescer, né? O que era o desejo lá atrás, O sonho. perto do que se tornou hoje, né? Você brincava, né? A gente não pode mais falar a idade, porque já teve gente aqui, primeiro dinheiro aos 9, já teve gente que investia, fazia investimento aos 9, Quando que a chavinha virou? pra esse mundo promoção aos corporativo? 13, então quando você pensou? E o que você pensou? E pra você especificamente, o que foi a primeira coisa que você vendeu na sua vida e que seja aí com menos de 15 anos que já perceberam? Esse cara tem talento. Esse garoto, né? Esse garoto tem talento. Aquele que Todo mundo, assim, o que foi o primeiro dinheiro? O que você vendeu e qual foi o primeiro dinheiro? Eu não sei se os outros também tiveram perfil de vendas, mas acho que no geral, para você, os vendas e vocês, ou o que vendeu, ou o que vocês pensaram lá atrás. Um dia eu vou trabalhar com isso. E aí? Bom, deixa eu falar então, porque a pergunta está direcionada aqui. Quando eu tinha 12 anos, eu tinha um tio que trabalhava na BIC, e na época, né, trabalhar na BIC era, tipo, o sonho de consumo das pessoas, uma empresa multinacional, etc. Todo mundo tinha um cara. Queria, né? E eu era uma pessoa maravilhosa, até hoje é uma pessoa maravilhosa, meu tio. E aí eu olhava pra ele e falei, cara, eu quero ser igual ao meu tio. E ele era representante comercial da BIC. Até que eu peguei pedi umas canetas pra ele com 12 anos, sem ideia nenhuma de como fazer, e fui levar numa igreja lá pra tentar vender. Foi a primeira vez que eu fiz. E aí depois, com 15 anos... Mas conseguiu, vendeu as canetas. Eu não lembro se eu vendi, mas que eu ofereci pra toda a igreja. O pastor pediu pra eu parar de falar, porque eu estava atrapalhando o culto. Não é na entrada, não, é no meio do culto. Eu tava com... Ele me deu uma caixa assim de canetas. Eu falei, tio, eu quero vender pra ver se eu sei. Aí ele todo orgulhoso, viu? Ele só não sabia que eu ia tentar vender na igreja, né? Aí com 15 anos... meu pai ele tinha um restaurante, né? E aí veio o plano Collor, perdeu tudo. Então, com 15 anos, a gente tinha uma vida, de certa forma, confortável, mas do nada a gente se viu num revés. E aí, isso eu agradeço, inclusive, né, minha mãe, porque com 15 anos de idade, ela foi no meu quarto, simplesmente um dia de manhã. Eu lembro como se fosse hoje, me acordou 8 horas da manhã, tirou a minha coberta e falou, vai procurar emprego. Eu falei, como assim, mãe? Não, vai procurar emprego, a gente tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar aqui. E eu era o mais velho, né? De 4, eu tinha 15 anos, era o mais velho. Aí eu falei, mãe, mas aonde eu vou? O que eu vou fazer? Não sei, pega um ônibus e vai pro Brás. Aí eu peguei um ônibus. Sozinho. E fui no Brás. E aí eu comecei nas lojas lá e tinha placa estoquista, revendedor, passador, um monte de profissão. Aí eu cheguei numa loja assim, tinha lá, precisando de estoquista. Eu nem sabia o que era estoquista. Aí eu perguntei pro cara que estava na frente, vocês estão com uma vaga aí, eu posso me candidatar? Aí o rapaz me levou lá pra dentro, e aí eu tinha 15 anos, né? Os donos da loja eram 2 israelenses de 18 anos cada um. O nome do cara, Moti, era Mordecai, mas a gente chamava ele de Moti, e o outro chamava Avilã, e a gente chamava de Ave. E aí os dois tinham 18 anos, olharam pra mim e falaram assim, vai nessa loja aqui. Aí eu fui numa outra loja pra falar com a mãe deles, aí eu fui entrevistado pela mãe deles, que olhou pra mim, fez 2, 3 perguntas, onde você mora, o que você quer trabalhar? Eu falei, tô precisando de dinheiro, não sei o quê. Então pode voltar lá. Aí eu voltei na loja, aí me colocaram no pacote. Aí, com 2 dias que eu tava no pacote, tinha um bloquinho de tirar pedido ali na frente, aí eu vi as pessoas entrando na loja e ninguém Comprando. atendendo. Aí eu falei, mas ninguém vai atender. Aí eu peguei lá o bloquinho e fui lá na frente atender as pessoas. Aí foi onde eu mais aprendi de vendas na minha vida, foi nessa loja, porque os caras eram esse público, né, libanês, israelense, essa galera do Brás, os caras sabem fazer isso, assim, nasceram com esse dom, né? Aí o cara viu eu fazendo isso, o cara já me tirou do pacote, do estoque que eu tava, e falou, não, pode ficar lá na frente, lá vendendo. Aí comecei a vender. Não, e aí é bom, eu gosto dessas histórias porque você pega os entrelinhas, né? Olha o tema de atitude. E assim, cara, se tem oportunidade de eu sei fazer, faço. Eu vou assim, e falo mesmo, tá? Pra quem tá assistindo. Uma porrada de gente vai estar assistindo e ficar assim, não é minha função, deixa, não é meu. E depois da reclama, gente, vocês têm que melhorar lá, não tem ninguém fazendo, com certeza. E um ponto importante nessa história legal do Malo. Eu não sou vendedor, nunca fui. E aí, culturalmente, é bem diferente, né? Japonês, um asiático. Tradicionalmente, é uma pessoa extrovertida que se expõe para fazer venda, principalmente na nossa cultura. Mas a necessidade
transforma qualquer um no melhor vendedor. Excelente ponto. Acho que sim. A pessoa nascer vendedor, vendedora, é muito raro hoje. É aquela pessoa extrovertida, que, né, tá lá com os tios, na família, vende qualquer coisa, né, a própria mãe. Agora, a tua história, assim como outras que eu conheço, até a minha hoje, né, eu consigo vender. A gente precisa. Sim. Todo mundo vende alguma coisa. Sim, excelente ponto. Que não é só dom, né? A gente adquire esse skill também, né? Você vai aprimorando, né? Você vai aprendendo. Né? Boa. E aí, vocês? O que queria ser com... agora aí, o que vendeu a primeira É coisa no você Abigerinho? que vendeu ou não tem? Até pela cidade que eu morava, né? É uma cidade bem pequena, né? Eu nasci em Salvador, mas fui criado em Santa Maria da Vitória, fica no sudoeste da Bahia. Quantos habitantes? Assim? Na época deveria ter 10 mil habitantes, hoje tem 40 mil, né? É um bairro. Não, e a distância, né? Para Salvador eram 31 horas. Trocava de ônibus 2 vezes. Não, mas como assim? 30 horas, porque você atravessa a Bahia de ponta a ponta, né? Bem no sul. Já na divisa, já é na divisa com Minas e Goiás. Ele é tranquilo assim, ó. Sem um quezinho de mineiro. E aí, eu sempre quis ser um executivo, mesmo não sabendo o que isso significaria. Né? Eu queria conduzir alguma coisa. Na minha cabeça, eu materializava mais como uma fazenda. Então, uma fazenda, algo do gênero. Era o mais próximo do sucesso. Que você... Era que estava mais próximo ali de mim. Verdade. E a primeira venda, né? É claro que meu pai não queria. Meu pai queria um filho advogado, um engenheiro e um médico. Eu ia ser o médico. Né? Professor, de vez em quando vai ser professor. Pois é. E aí, a primeira venda que eu fiz foi doce de leite, né? Aqueles quadradinhos, porque aí eu ficava jogando ali na rua com os coleguinhas, jogando futebol. E claro, uma cidade que 40 graus na sombra, né? As pessoas queriam comer alguma coisa e beber alguma coisa. Então eu comprava um tijolo não me lembro mais qual era a moeda daquela época, mas de R$5, quando eu dividia os pedaços, isso virava R$20. Então eu deixava na janela de minha avó uma água bem gelada, né? E aí eu ia fazendo as... A água bem gelada era por quê? Por causa do calor, a cidade. Você que era vender, o cara alguma... Porque aí puxava uma aguinha depois, eu como... E depois ofereci o doce, né? E aí... Tinha até uma estratégia de marketing já definida. Que maneiro. E intuitivamente mesmo. Na realidade, o que eu mais queria ter era não precisar pedir dinheiro ao meu pai o tempo inteiro, nem ficar restrito àquela mesada, né? Então, Será quantos anos mesmo? Aí eu deveria ter uns 8 anos, 10 anos, por aí, porque com 13 anos eu fui morar em Salvador, né, para fazer o 2º grau, né? E aí eu vendia filho de cachorro, goiaba, minha cachorra tinha filhos e aí eu vendia na cidade. Tava tudo Vai certo. embora. Pô, maneiro. E aí, Podia velho? ter trazido esse docinho de leite aqui hoje. Deu vontade, tu daí falou doce de leite aqui, pô, já deu vontade do... Mas não é a mesma coisa hoje em dia, né? Tem um pouco disso. O AC cuidava de uma... Ele era gerente de negócio, o head de negócio de uma operação. Ele ficava na Bahia e a gente atendia em São Paulo, a operação da Bahia. Sabe o que ele sempre fazia? Trazia um docinho da Bahia. Os operadores. Um docinho e uma fitinha de Salvador. Então, acaba que o seu jeito, né, que antes era despretensioso, ainda é um jeito de agradar. Hoje não monetizado, que é outro propósito, mas bem uma coisinha de, você atende meu cliente lá na Bahia. Deixa eu te trazer, mandou marca nossa, né? Sempre fez questão de trazer a fitinha. E a gente entregar pra cada um. Agora eu lembrei disso. Mas tá vendo? Origem. Essa parte legal daqui a gente conhecer as pessoas, você vai descobrindo algumas coisas porquês, né? Top. Olha só, eu realmente não sou vendedor então, né? 8 anos. Fui fazer minha primeira venda no meu estágio mesmo. Né? E foi venda técnica. E acho que o importante é isso. Eu comentei do Ala, né? Nunca tive a necessidade de vender. Não veio de família rica, não veio de família abastada, mas confortável. Nunca tive uma necessidade. Sempre morei sempre em São Paulo. Então... E quando você era pequeno, você pensava em ser o quê? E é aquela coisa, né? Ou engenheiro ou médico. Minha mãe é médica, meu pai foi engenheiro. Então, ou
médico ou engenheiro. No caso, até é uma história interessante. Quando na época a FUVEST, né, prestei, não passei, no segundo ano, fiz cursinho, no segundo eu fui prestar. Aí preenchi lá em casa, bonitinho, lá na FUVEST Medicina. Na hora de entregar, falei, putz, não quero medicina. Aí eu peguei leaf paper, né, pra rabei lá, falei, moço, posso pagar? Paga aí. Aí coloquei engenharia, passei em engenharia. Mas mesmo engenharia eu não concluí, abandonei a engenharia. Então, Não era o... não foi nenhum sonho do meu pai. Então, mas Meus irmãos seguiram. Então, mas aí vem até a pergunta dela. O teu sonho, porque uma coisa era porque a Bahia é o sonho. O que era o teu Não era... sei, até hoje, assim, você faz o quê? O que você faz hoje? Falo, olha, eu como consultor, literalmente, qualquer coisa, muita coisa, né? Mas assim, você vende, tem que vender também. Mas você opera? Também opero. Mas opera o quê? Se opera um call center, eu posso operar. Se opera uma empilhadeira, se me colocar lá, eu opero. Então, eu sempre tive muito isso de curioso, né? Quando criança, isso era uma marca minha, curioso, inquieto. Eu tô aqui bonitinho pra cadeira não fazer minha quinheque, mas senão minha perna não sabia. Minha mão estaria aqui. E nessa curiosidade, seguir uma linha, uma única linha. Não era... Não, até hoje, né? É complicado. Então, na minha história, né, foi juntar essas diferentes habilidades. Comecei em engenharia, fiz administração, me especializei em porrada de coisa, inclusive gestão de saúde em Pensilvânia. E hoje tento juntar essas peças e montar Legos, né? Não, mas Ele enxerga as coisas de forma sistêmica, né? Que a gente usa sistêmico, o pessoal fala, sistêmico. Mas assim, mas com essa criança inquieta, mas assim, não tinha um sonho, mas imagina como é que era o Sato na escola? Era o cara que... eu tenho trabalho, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu apresento, não, deixa que eu... Era o... Ia ser o Caxias introvertido. Eu sou introvertida, sou uma pessoa introvertida. Na escola, eu sempre tive os meus grandes queridos amigos, a gente levou isso desde da quinta série do fundão até hoje. Nunca fui estudioso. Era um terror chegar em casa e ter que fazer lição. Naquela época você era obrigada. Na faculdade. Mas olha só, nas faculdades. Os meus a gente tem abordagens um pouco diferentes, mas na faculdade, o pessoal fala, nossa, mas você na faculdade o quê? Como que era o seu método? Porque eu passava no limite da presença, né? Eu não tive um caderno. Eu nunca adotei. Eu também. Mas para mim era assim, a curiosidade, eu tava lá, se a professora tava contando algo interessante, pronto. Já só... Cunhava sua atenção. O complicado era, se aquilo não fazia sentido para mim. Aí... era pau. Então eu nunca fui um bom aluno. Mas a curiosidade me ajudou. Para os métodos tradicionais, né? Hoje, é moderno. você tava aí, desde o seu tempo, Andragogia, O que conta é que hoje em dia eu tenho um monte de metodologia para coisas que você ia fazer, só que eu não usava os nomes. E que hoje tem espaço para todo mundo. O perfil dele é extremamente necessário. O do AC, o do Mala, os nossos. Hoje a gente está em busca da multidisciplinaridade. Eu quero pegar até esse gancho, me perdoe, Wellington, mas eu quero até pegar esse gancho, né? Que traz um pouco da fala do Rodrigo, que eu não sabia o que eu queria ser, mas em vários momentos da nossa carreira a gente se percebe que a gente não sabe o que fazer, né? O que quer ser, até porque a gente quer ser algo, quer ter ali, tem um protótipo ali de profissional. Quando a gente vai lá, a gente experimenta, às vezes gosta, às vezes não gosta, e às vezes a gente gosta e depois passa a querer algo diferente. Então acho que é sempre reinventar, né? Em vários momentos eu já me perguntei se eu tinha algum tipo de patologia emocional, se tem o quê, eu vivi pensando, mas agora eu já não quero mais isso, eu quero algo diferente, Foi assim, inclusive, que eu saí do Citibank com 10 anos de carreira e crescendo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu disse, mas eu não quero ficar só nesse universo, eu quero ter uma outra experiência corporativa. Pra mudar, né? E aí fui pro segmento automobilístico. É muito, muito nobre e corajoso da parte dele, velho. A gente até riu quando ele falou, eu continuo não sabendo. Mas é isso. E acho que é bom que você continua procurando, saber? Porque se você também já sei tudo, você acaba ficando num momento confortável que... E você foi muito assertivo.
todo mundo tem isso. Todo mundo se questiona. Acho que a pandemia, inclusive, foi um momento que todos nós nos questionamos. Será que eu quero voltar para aquilo? Porque a gente viveu uma bolha, um modelo diferente. E a crise existencial mesmo, que tem a ver com a maturidade, tem a ver com o propósito, tem a ver com como o mercado está mudando. Os nossos experimentos, Mas né? só pra saber dentro dessa linha aqui de vocês, para as pessoas que conhecem vocês aqui, para as pessoas que estão no dia a dia de vocês, se vocês tivessem que pegar assim uma ou duas características de vocês, fala o seguinte. Porque como a gente tá falando aqui de muita adaptação, eu queria fazer o que vocês hoje vocês falam assim, não, isso aqui faz parte do meu DNA, da minha origem, assim, da minha origem, sei, da minha Quando família. lembrarem de mim, vão Da lembrar minha disso. família, o que quando olham no dia a dia, porque como a gente acaba se adaptando por N motivos, mas tem algumas coisas que, cara, de novo, é o teu DNA, não é o que você aprendeu no meio do caminho, existe algumas. E não se perdeu com o tempo. E não se perdeu. Então, pra quem conhece vocês, tem uma ou duas características, enfim, alguma coisa que fala assim, cara, isso aqui sou eu, meu DNA, ou minha origem ali, início da família, alguma coisa que você fala assim, esse aqui não adianta, dependente do que eu aprendo, isso aqui não muda. Para mim é a inquietação e a curiosidade, né? Eu sou fã do que é novo, né? Eu quero ter sempre algo novo, eu quero sempre fazer alguma coisa nova. Então, independente de na minha vida pessoal ou profissional, essas são as duas características. Mas isso surgiu, de você mesmo ou surgiu porque no início lá você tinha que buscar coisa nova? Isso é uma coisa que você não tem explicação, sempre foi assim. Sempre foi assim, né? E eu tenho até que trabalhar isso na terapia, porque eu faço terapia. Se isso não era uma ausência agravada de autoconhecimento, né? Uma ausência forte de autoconhecimento. E depois eu descobri que não, que é uma característica minha, né? De querer estar sempre descobrindo coisas novas. Mala, acho que a gente entendeu agora porque ele falou que cuida de 14 áreas, né? Eu acho que agora fez sentido. O cara inquieto. Foram juntando ali uma na outra, mas sempre foi assim, né? Até nos movimentos de carreira dentro de uma mesma empresa ou mudanças de empresas, né? Meu pai dizia que eu era meio masoquista, né? Porque quando tudo estava muito bem, eu inventava uma moda diferente. Me permite compartilhar. Ele contou que agora eu não estava morando na Paulista, resolvi mudar para o centro. Por quê? Porque um monte de gente falou para eu não, resolvi mudar. Era uma vontade, queria. Não, fui aí, tive a experiência e depois agora eu já mudei de novo. Mas agora tu tá no centro, né? Agora eu tô aqui na Higienópolis, é centro, né? E aí, vocês? O que é o DNA? Eu tenho uma coisa que é pessoal e algo que é profissional, né? No pessoal, assim, todo mundo me conhece, é uma coisa que eu gosto e faço até mais do que eu posso, que é ajudar as pessoas. Eu sou aquele cara que, se eu vejo um cachorro na rua, eu compro ração pra ele. Eu sou aquele cara que... Mas sempre fez? Sempre na tua vida toda é um negócio Sempre. teu mesmo de estar... Cara, eu passei por situações assim de trabalhar em empresas que tiveram problema, faliram, e aí não pagavam as pessoas. E às vezes eu tinha R$200 na conta e as pessoas estavam lá trabalhando e o pessoal chegava pra mim e falava, cara, o pessoal tá com fome. Aí eu tirava os puto da vida, mas tirava os R$200 lá que eu tinha na conta, mandava comprar pão, mortandela, dava pras pessoas. Então eu sempre fui uma pessoa assim, de me doar. Eu faço e eu não espero nada em troca, porque eu já fiz ajudando e depois você descobre que a pessoa não precisava. Isso acontece o tempo todo e hoje também, mas eu não espero... Diz mais sobre ela. Eu faço isso por mim, eu não espero que a pessoa... Eu nem quero saber se é verdade ou não. Então, cara, eu sou um cara até complicado. Chega uma pessoa para vender um pano de prato para mim, eu compro 10. Eu sou esse tipo de cara. E na questão profissional, uma coisa que é do meu DNA também, eu tenho uma obsessão assim de desenvolver as pessoas para elas serem melhores do que elas são. E isso até às vezes é um problema, porque às vezes nem a pessoa quer melhorar, ela não quer sair da zona de conforto. Mas eu sou o cara que fica cutucando, cara, você precisa fazer isso, você precisa ser assim. E eu sou um cara insistente, então assim, eu vou falando, eu vou ensinando, mas e aí eu ensino como fazer, etc. Mas é uma obsessão, assim. Eu
tenho um tempo até maior para desenvolver as pessoas do que talvez outras pessoas da minha área, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que... Mas com certeza também já teve gente que passou por você que te ajudou também, isso aqui também marcou, né? Daqui a pouco a gente vai descobrir aí, mas vai saber, a gente vai saber. E aí, o que tem de DNA que é o... Ah, e como tem o irmão de alma aqui, né? Assim, a curiosidade, desde sempre, né? Eu não falaria inquietação, mas a intensidade. Então, assim, aqui, curioso, tem um monte de coisinha pra fazer, pra experimentar. Pô, quero testar aquilo, gostei. Aí mergulha numa profundidade, numa intensidade, né? Que hoje se eu não tomo cuidado, aí é perigoso pra todo mundo. Ah, boa, sabe, não é perigoso. Porque assim, tem 10 pratinhos pra girar, nossa, mas aquilo é tão divertido, vou girar aquele pratinho com mais intensidade. Vai dar coisa boa? Sempre dá coisa boa, sim, não é? Mas esse é um ponto que desde criança era assim. Então, nos meus 1,73, eu gostava muito de vôlei. Fiz todos os esportes. Já quebrei dedos jogando basquete, jogava futebol, já fiz tênis de mesa, mas vôlei pra mim era um negócio bacana. Mas jogava bem? Eu era saída de rede. Batia saída de rede com meus 1,73, né? Mas, pô, por quê? Porque assim, gostava. Aí não era só a questão de jogar, né? Eu queria entender a técnica, então eu e um amigo meu, da quinta série do Opus dele, a gente desenhava as jogadas, a gente que acabava, enfim, se eu ficar falando aqui, vai. Mas só pra exemplificar, né, mas vôlei era algo que você queria fazer, nunca quis ser profissional, já fui convidado pra federar, nunca quis federar. Hoje já fui líbero. Não, mais ou menos líbero. Não, mas Ainda mais ou menos porque agora, né? nem líbero hoje. O líbero parece ser pequenininho, mas tu vai ver o pequenininho lá, ele entra... Eu cheguei na... Nunca tive biotipo pra ser competitivo em nenhum esporte. Mas essa curiosidade me fez mergulhar no tema vôlei de uma forma que acabou me diferenciando na época que eu joguei. Foi bacana, né? Mas assim, esse aprendizado de ter cuidado com esses temas, né, que me chamam a atenção, de mergulhar, você vai ganhando com os cabelos brancos ou a falta dos cabelos. Só a fama e o casa. Não, você é uma pessoa também que quando faz tudo isso mais metódico no conceito de sempre tentar fazer uma metodologia. Hoje em dia você é uma pessoa que sempre, qualquer coisa que vai mergulhar, tenta criar ali uma metodologia, um modelo. Eu tento colocar um modelo. Dá uma desenhada pra fazer isso. Eu preciso rabiscar isso. Na minha cabeça, pelo menos, tem que estar assim, dentro de uma caixinha. Mas por que eu tô perguntando isso? Porque, de novo, a gente fala muito DNA, né? Você fazer isso na tua quinta série, foi um negócio de vôlei lá com o teu colega de escola. Então tem umas coisas que você aprende, mas tem as coisas que assim, cara, lá você não tava com metodologia de como é que é. Você, como é que a gente organiza? Como é que... Então, vem um pouco do tema do DNA, porque tem gente que, cara, não... Sua essência, né? Eu não sou a pessoa que, cara, desenha, me manda que eu vou. Tem gente que não, calma, deixa eu organizar aqui. Por exemplo, eu nunca fui isso na infância. Mas hoje, e aí esse tema de empreender te ajuda, como é muita coisa, todo mundo fala assim, cara, vamos tentar botar lá na trilha só pra gente poder priorizar, só pra gente organizar, porque senão você é tanta coisa, você perde. Mas eu tentei fazer, joguei futebol, aí fui federado, isso e tudo, virou moda do vôlei, aí joguei vôlei, só que você não cresceu, aí, deixa eu tentar vôlei de praia, aí vôlei de praia, assim, eu jogo um tempo, enfim, tem... Aí, putz, de novo, não cresceu, filho, vai pra outro lugar, vai seguir outra vida. Vai descobrir se Já manda outra aí. Não, a gente falou muito de o que mais marca vocês e tal. E aqui acho que somos quase todo 40 mais, eu tô na dúvida de você. 40 mais, mãe. Eu não. 40 que eu sou... 40 mais? Ainda bem que eu sou a única mulher. Se fosse se ofender, não tô nem aí, né? Mas a gente veio de outra geração, né? Assim, a gente aprendeu a trabalhar de outra forma, a gente se esforçou de outra maneira, a gente fez gestão de outra forma, conseguiu as nossas coisas pelo inconformismo e tal. E são outros tempos, né? Outra geração, outra pressão, outra cultura das empresas. Eu me sinto muito me reinventando. Eu acho que a gente tem os legados, tem muito do que o Wellington perguntou, do que vocês são conhecidos, e essa é a nossa marca. Mas a gente também tem que se reinventar, sabe? Quando a gente fala, esse meu molde não se encaixa hoje, até pela geração que eu vou fazer gestão, pela cultura, tá todo mundo mudando, né? E aí quando vocês veem essa pressão corporativa, vamos chamar assim,
O que hoje vocês ainda estão tendo que se reinventar de falando isso aqui? É vulnerabilidade mesmo, tá? Vamos mostrar pra galera aqui que todo mundo tem transformação. Não. E tem que ser. E se não tem uma corporativa, né? Não tem nada hoje que eu esteja uma pessoal, né? O que a gente, nessa fase da vida, a gente está recalculando a rota e tudo isso é pro nosso bem-estar. Seja a pressão corporativa que é para eu ficar melhor. Custo arriscado hoje em dia é muito mais pessoal do que profissional. É tanta coisa acontecendo que a gente tem que... São decisões que nós tomamos de nos reinventar pro nosso bem. Que às vezes a gente nem é capaz de enxergar que era bom, mas é bom. Boa. Acho que, no meu ponto de vista, né, essa pressão não é só corporativa, é uma pressão social. Sim. Tá em todo lugar. Essa nossa geração, como você comentou, é muito, para mim, a intensidade. Então, tem vezes que eu tô falando com uma pessoa, talvez 20, 30 anos mais jovem, né, que se eu não prestar atenção, né, na nossa consciência, eu não posso falar da mesma forma que eu falo com a C, com a Alan, com a Eta. Mas as palavras, não necessariamente as palavras estão lá, estão certas, mas a forma, com a intensidade. Então, isso é algo que, assim, você tem que se reinventar todo dia. Tenho 3 filhos pequenos, a gente tem os trainees, os estagiários, a gente tem equipes ali que estão entre seus 20, 30 anos, primeiro emprego, tentando crescer. Então, assim, você tem que virar chavinhas ou regular ali fazer os ajustes finos a todo momento. Isso cansa. Mas é algo que te gera conforto quando você faz com que as relações ficam melhores? O que devolve para você de bom esse seu esforço? Devolve, assim, é uma questão de gestão socialização. De risco. Não, é questão de gestão de risco. Se você hoje, um corporativo, você usa uma intensidade errada, não estou nem falando das palavras, de intensidade errada. Você tem questões de um risco de, será que você está passando e pode cair num assédio moral? Que na nossa época era ok? A gente está certo, hoje está errado? Não é essa a questão. Né? São tempos diferentes, são formas diferentes. O que eu ganho com isso? Eu não ganho uma dor de cabeça. Então não é nem só a questão de ganhar. É uma questão de você tem que olhar o contexto que você está em si. Não ter problema também, ganhar. Não ter problema. Mas é legal, assim, eu falo que eu saio daqui sempre uma outra pessoa, a gente vai ouvindo as coisas. Esse tema de intensidade parece... Quando a gente fala assim, intensidade, cara, mas isso é uma diferença gigante. Porque assim, a forma e a gente estava falando antes aqui da gravação sobre questão de educação, cada um tem suas particularidades, perfil, e as pessoas, de repente, você tem uma intensidade que, putz, cara, pro um aqui é ok, e pro outro também, cara, tá maluco, esse cara tá ficando, tá doido, esse cara tá agressivo, tá querendo, mais do que o esperado. Na saúde, né, ainda mais uma jornada oncológica, isso é muito claro, assim, né? O mesmo enfermeiro, o mesmo médico oncologista, ele tem que falar de formas muito diferentes para o mesmo paciente em diferentes momentos da jornada. E muitas vezes aquele médico oncologista não foi treinado, foi capacitado. Mas assim, você trouxe o encontro. Só pra galera, preste atenção só nesse ponto aqui. Aqui a gente não tá falando de pessoa A para pessoa B. Você pode mudar de intensidade com a mesma pessoa com momentos diferentes. Foi ótimo esse ponto, só para assim... A forma não é com A ou com B. A própria pessoa naquele momento é um A, pode ser o B, pode ser o C. Excelente. Aproveitando o gancho aqui do Rodrigo, esse cuidado, né? O que o médico, o que o profissional vai falar para o paciente, a gente ainda tem que modelar para falar com o familiar. Né? Então, isso. Então, o que eu posso falar, devo falar para o paciente, sem naturalmente correr riscos de deixá-lo desinformado, e o que eu tenho e como eu falo com a família, né? Porque o paciente oncológico não é só ele que faz a jornada, né? A família toda vem junto, né? Então, é o risco que você tem de perder alguém que você gosta, que você ama, que você tem um vínculo muito, 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 muito forte. Então, além da gente ter esse cuidado de modelar o que a gente vai falar para as nossas equipes, o que a gente vai falar, qual a melhor forma de a gente tratar o mesmo tema para uma área, por exemplo, que é mais técnica, né?
E o inverso também, uma área que é mais técnica, né? Como é que eu garanto que a minha mensagem chegue para aquela área que ela não é técnica, é mais relacional? Nas posições a gente precisa estar fazendo essa mudança de estilo, né? Vamos chamar assim, o tempo inteiro, né? É uma jornada oncológica muito mais humanizada, emocionada, sensível. Sim. Mas o exemplo, é um belo exercício que você faz que se replica para qualquer coisa. Não, é isso que é pegar o gancho, que é só assim, é óbvio que quando a gente fala de saúde, ó, que a gente fala de oncologia, assim, além de ser muito explícito, todo mundo sabe, mas assim, eu acho que é importante ter esta mentalidade para qualquer uma que você falou, porque, por exemplo, você pega muito nosso mundo de call center, que você pega pessoas, hoje em dia foi muito para fora das capitais, que assim, o cara tá lá, pai de 3 filhos. Então aquilo ali também impacta familiares, também impacta, assim, amigos. No meio da pandemia, a empresa tinha ficado 100% home, mas assim, de novo, eu não conseguia ficar em casa, né? E aí pedi autorização para ir pro site, não pode, autorização especial, mas eu falei, cara, tem time na ponta, eu quero ir. Ponto, enfim, aí eu fiquei sócio do teste Covid, teste pra cá, teste pra cá, teste pra lá. E eu tive uma experiência com o supervisor que fala assim, cara, o cara tava, sabe assim, a pessoa a ponto de explodir, assim, gostava, vamos tomar cerveja, vamos fazer isso. E ele depois desabafando, cara, não, porque tem, assim, uma pressão familiar, preocupação com a saúde, uma pressão que, assim, eu sou uma principal fonte de renda que eu ajudo aqui e, cara, R$2.000, principal fonte de renda, e tem uma preocupação com um monte de famílias que é meu time. E assim, uma pressão em cima dele, e eu preciso entregar resultado, por quê? Porque faz parte do negócio, se eu não entregar resultado, vocês vão tirar minha operação aqui e vai levar para outro lugar. Porque tinha um modelo de competição automática, até na época a gente deu uma descalibrada, enfim, por tudo que estava acontecendo. Então, assim, além de tudo isso, que se eu não performar, eu vou perder emprego de todo mundo. Então, o tamanho do envolvimento familiar, de tomar conta de outras famílias e tudo isso, que a gente até muito falou de resultado, aquelas coisas, mas a quantidade de pessoas envolvidas, e assim, aqui é um exemplo bem explícito, mas às vezes a gente não percebe isso. A gente tá ali falando com a pessoa, tá precisando fazer isso, mas não sabe qual é o ecossistema que tá envolvendo aquela pessoa, quantas familiares. É igual assim, é certo. Você fazer alguma ação que você traz o familiar junto, assim... Cria vínculo, fideliza. Agora, na segunda-feira, tô gravando... Vocês estão vendo na frente, gente? Agora em novembro tem a formatura do Rincui, um projeto que a gente fez lá ajudando formação em programação para pessoas lá que são deficiente físico, mental, visual, muitos são autistas. Que assim, tu vê a família junto, o quanto aquilo impacta, assim, as nossas tomadas de decisão de mudança, da intensidade de tudo isso. De novo, você impacta a arma, você impacta várias outras pessoas, né? Eu tenho eventos de final de semana, de sábado, às vezes quando a gente tem algum turno de hora extra, porque não é nosso horário, eu permito que a mãe leve o filho, né? Porque vá de uma determinada idade até uma determinada idade. Aí você pega bem isso que você falou, assim. E é legal porque ela gosta de levar, gosta de Mas a família mostrar, depois fideliza a empresa. e depois fideliza a empresa. Inclusive eu falo pro menininho, olha, fala pra sua mãe bater meta, você pergunta pra sua mãe todo dia quanto ela vendendo. A gente brinca nisso, mas aí é uma coisa bacana. Mas eu entendo, assim, dentro do que você perguntou, que o maior desafio hoje é que a nossa geração, ela tinha mais definido os seus objetivos. Então, assim, a gente queria trabalhar numa empresa, todo mundo, né? Queria trabalhar numa empresa multinacional, numa empresa grande, ou você começava lá, às vezes, como office boy, ia crescendo, ou auxiliar de escritório, ia crescendo, e você tinha isso. Eu que lido com essa geração de 20 a 25 anos, que é a maior parte do meu público, o maior desafio é entender o que eles querem profissionalmente falando, porque a maioria não tem isso definido. Como a gente tinha, era mais fácil
antigamente isso do que hoje, né? Tanto é que tem a geração do neném, né? Porque a gente tinha menos informação também. Isso. Então hoje, cara, hoje a maior dificuldade hoje, eu acho que são duas. Primeiro é você conseguir entender o que ele quer ou fazer entender o que ele precisa, porque ele não sabe. Mas já ainda, conclui essa tua só pra poder a gente tentar voltar só com a pergunta da cara, assim, isso pra Pra você. você, o que você... Nesse movimento, o que você fala assim, cara, eu preciso tendo que mudar meu... O que eu E você acorda todo dia e tem que se lembrar de fazer. eu costumo falar que é uma gestão defensiva. É como se fosse, você vai na autoescola e você aprende sobre direção defensiva, né? Ou seja, não é que você dirige para não bater nos outros, você dirige para os outros não baterem em você. Então, na gestão, até para você conseguir falar com uma pessoa sem passar do limite, eu fico todo dia pensando, cara, eu tenho que fazer uma gestão defensiva. O que eu for falar para esse colaborador e instruir o meu time a falar, não pode dar motivo para ele interpretar de maneira errada e jogar isso contra você, aí que vira a questão do assédio, do meio e na vida pessoal também. Mas hoje é meu maior desafio. A gente vai falar como é que eu vou falar, eu saio de cabeça, como é que eu vou falar com esse cara, para conseguir fazer com que ele faça aquilo que eu preciso, sem entrar, né, num problema que no passado não tinha. Você poderia conversar numa boa e conseguir as coisas. Hoje vocês são pessoas, referências. O AC falou. Vamos deixar ele sair. Não, e sem problema. Na realidade, para mim, hoje o meu maior desafio é como selecionar as melhores informações, né? A gente vive sendo bombardeado de informações, algumas com mais acurácia, outras com nenhuma, né? Então, como é que eu consigo escolher as melhores fontes, né? Como é que eu consigo fazer aí um blend de pontos de vistas diferentes, né? Para não cair no risco do extremismo, e propor as melhores soluções para mim, enquanto pessoa, mas também para a instituição que me traz. Hoje em dia o tema da informação é um problema. E aí e cuidado também assim, gente. Busquem as fontes, mas cuidado para não julgar as informações, porque hoje em dia tem tanta informação cortada, sem contexto, que aí o cara fala assim, não, isso aqui é o certo, mas é o certo por quê e para quem? E o certo para A não é certo para B. Exatamente. De vez em quando você fez vou dar um exemplo que é mais tangível, executivo. O cara fez um mega trabalho aqui, eu vou copiar e colar aqui. Ixi, para. A cultura da instituição já muda tudo. Se não for segmento, pode ser o mesmo segmento. Mas o que é certo num lugar Cuidado com não vai ser excelente certo ponto. no outro. Vocês são pessoas, assim, óbvio que inspiração pra muita gente, seja o trabalho de vocês, familiares, amigos e tudo isso. Mas onde vocês buscam inspiração? Ou assim, talvez onde buscam inspirações ou alguma inspiração que marcou vocês e falam assim, cara, essa aqui, putz, a pessoa ou o que for, cara, isso aqui me mudou, assim, me mudou. E até assim, o que mudou pro bem e o que mudou pro mal, assim, o que vocês vivenciaram, vocês fazendo ou vocês recebendo, que assim, você aprendeu o que não fazer. Assim, onde vocês buscam a inspiração? Qual foi a inspiração que marcou vocês, assim, até pra tangibilizar pra galera, assim, putz, cara, isso aqui fez com que eu mudasse, independente da fase atual, antes ou no início de carreira, e o exemplo da, assim, cara, isso aqui eu aprendi que não fazer. E já que eu vi cada coisa aqui, até porrada, esse trabalho já rolou, assim, nego surtado, né? Mas enfim, Vamos lá. Eu tenho uma inspiração, né? Foi meu avô e serve até hoje, né? Meu avô materno, que ficou órfão com os irmãos dele. Ele era o mais velho, ficou órfão com os irmãos. E ele sempre foi à luta, né? Não que o Estado, a sociedade, as instituições não tenham que dar as melhores condições para pessoas, né? O ideal é que a gente não precisasse de heróis, né? Então, ele sempre foi uma inspiração para mim de otimismo, de empreendedorismo. E o que me mudou, né, são alguns comportamentos, né, de alguns profissionais, né,
Eu vou tentar falar sem ferir suscetibilidades, né? Fala um cara, ó, aconteceu no planeta Marte um tempo. Isso, lá em Júpiter. Lá escondido nos anéis de Júpiter. E aí, quando as pessoas agem com as outras com uma agressividade desrespeitosa e embalada de uma assertividade, né? Não, eu sou assertivo, né? Então, em vários momentos da minha vida, principalmente no segmento de saúde, né? Eu me deparei olhando o seguinte: primeiro me perguntando se eu faço aquilo num momento de raiva, de descontentamento, de pressão, né? E segundo ok, mas eu não posso fazer, não quero fazer, não é nem eu não posso, eu não quero fazer, porque a gente causa um impacto extremamente negativo no outro e eu não chego ao meu objetivo. Perfeito. Né? Então, trabalhar o ego e olhar o outro é extremamente, não é fácil, né? Mas é extremamente importante, até porque no fluxo a nossa personalidade fala muito alto, né? E a gente tem que... Não, e é isso mesmo, você embala de um jeito... Cara, em vez de você se preocupar em, putz, como é que não me retorna, a pessoa tá preocupada em embalar de uma forma para que não fique explícito a intenção, quem está falando, que a intenção é fazer mal, mas deixa eu embalar de uma outra forma para parecer isso. Boa, excelente. Excelente. E só quando você falou do teu avô, ele com os 11, ele criou negócios também? Quando falando de empreender, ele criou negócios. Naquela época não tinha supermercados lá na região, então eram barcas a vapor que subiam e iam vendendo em cada cidade ou em cada vila daquela dos rios afluentes lá de São Francisco. Então era que vai. E aí o que ele fazia? Ele descia vendendo artigos de agropecuária, né? Então cortes, rapadura, cachaça, né? E aí quando ele voltava ele trazia o que era manufaturado, né? Então ele fazia... eu não sei se a palavra você falou otimismo, mas tem uma palavra que eu gosto muito que eu acredito muito no tema de energia. Porque assim, o cara não tem tempo pra poder ficar ruim. Então o otimismo dele tá assim, vamos lá. Eu tô assim, tô tentando resgatar lá o tempo. Ele fala, não, vambora, vamos fazendo isso, que não sei o quê. Então esse é o otimismo, mas a energia que ele empregava fazer isso, cara, energia é transformadora, leva todo mundo. Boa, excelente. E aí? Eu tenho uma inspiração pessoal, né, que é o meu pai, porque foi uma referência para mim, já faleceu, mas ele tinha um restaurante, a gente nunca foi bem, mas a gente não passava necessidade. Aí veio um Collor lá, colocou aquele planinho lá, tirou todo mundo, tudo de um monte de gente, e o meu pai teve que voltar a ser garçom, né? E aí, sendo garçom, ele pagava a escola particular para mim e para uns 3 irmãos. Então eu lembro de coisas assim, dele fazer eu levantar cedo, ele não aceitava que a gente faltava na escola, de dar era passe de ônibus, não era? Pra gente poder ir pra escola. E o exemplo de perseverança dele, né? De recomeçar e continuar, e trabalhava muito. Então aquilo foi uma referência para mim, tanto é que quando eu comprei meu primeiro carro, assim, legal, eu fui lá conversar com ele, já era mais velho, assim, eu falei, pai, tá aqui, ó os passes de escola que você me dava, tá aqui legal. Tá aqui o resultado deles. Puta, ele ficou emocionado e tal. E isso é legal, de reconhecer, E eu acho que hoje, assim, você tem uma referência familiar, né, Sim. Uma pessoa que tá do seu lado todo dia, que possa te ensinar, e eu vejo que no meu mercado mesmo, isso é muito raro. A maioria das pessoas que eu trabalho não tem isso, assim. Então, o social, o familiar, ele ajuda muito na formação do indivíduo. No campo profissional, eu tenho vários líderes que me influenciaram de uma maneira muito positiva, mas eu tive uma situação que foi para mim uma quebra de paradigma, assim, do que você pode fazer para você conseguir ter resultado. Eu trabalhava vendendo filtro Europa, tive uma época que eu tinha que vender filtro Europa, que é sair na rua e vender filtro. Eu fui lá e você ganhava por venda. Sim. Você não ganhava nada, você ia lá, participava de uma reunião e tinha que sair vendendo na rua, né? E aí eu lembro que eu fui um dia nessa reunião e estava chovendo. Aí tinha um diretor lá, chamava Sr. Néder, isso muitos anos atrás, eu tinha 20 anos. E aí ele entrou assim na janela, aquela chuva.
E aí ele olhou pra cara de todo mundo olhando pra chuva assim, meu, não vamos sair. Ninguém vai vender hoje. Ninguém vai vender hoje, ninguém vai sair hoje. Aí ele saiu da sala e pediu, me traz um balde d'água. Aí ele trouxe um balde d'água e colocou no meio da mesa. E ele todo de terno, perfeito assim, engravatado, perfeito. E aí ele começou a falar, olha, da vida dele, que ele tinha conseguido. E vocês têm medo de chuva? Você acha que a água pode impactar o seu sucesso profissional, não sei o quê, não sei o quê. E aí, de repente, do nada, ele pegou e jogou nele mesmo. Vocês estão vendo? Tá aqui molhado. E eu não vou deixar de trabalhar por causa disso, eu não vou deixar de conseguir buscar meus objetivos. Cara, ele conseguiu, com aquela atitude, dar uma energia na galera que tava ali. Aí eu falei, cara, é isso que o líder tem que ser. Ele tem que inspirar de alguma forma. Se ele não falasse nada, as pessoas iam sair dali. Eu achei que ele fosse pegar o filtro, enfiar dentro do balde e mostrar que era prova d'água e falar, pai, era bom continuar. O Lula ia pegar o balde e ajudar ele assim. Agora vá, né? Cara, ele jogou o balde d'água nele mesmo, molhou tudo ali na frente de todo mundo. O cara começou a rir. E aí, eu acho assim, o cara, nessa história, né, ele pensou diferente e ele conseguiu motivar as pessoas que... E dando exemplo. E dar um exemplo assim, ó, tá aqui, eu tô aqui, não aconteceu nada. E o que não fazer? Tem algum caso, você aprendeu do que assim, o que não fazer? Sem citar referência, porque também faz muito tempo, mas era uma época que não tinha muito essa questão de assédio e tal. Eu tive um gerente uma vez, eu era operador ainda nessa época. E aí aconteceu de ir no banheiro lá da empresa, alguém escreveu umas coisas sobre um funcionário lá pejorativo e tal, e ele reuniu 5, 6 operadores, entre eles e ele falou, olha, vocês vão ter que ir lá limpar o banheiro porque vocês fizeram isso. E assim, eu era amigo do cara, inclusive, que aconteceu a situação. Eu falei, não, mas eu não fiz isso, eu sou amigo dele, a gente não interessa, todo mundo vai ter que ir lá, vai ter que limpar. Aí eu falei assim, cara, mas que abuso de poder. Depois disso, algumas pessoas foram embora. A única decisão que eu tive, que nesse momento foi, eu não vou deixar que este profissional impacte o meu futuro nessa empresa, que eu fiquei anos nessa empresa depois e fui promovido várias vezes. Eu poderia ter saído ali naquele Igual o outro momento. saíram, puta. Mas eu esperei, eu falei assim, mas eu acho que esse tipo de comportamento vai ter uma consequência. Depois de 6 meses, esse cara não estava mais lá na função dele. E eu continuei na empresa. Mas foi um exemplo, assim, do que eu não deveria fazer. Que é o exercício hoje. Como você não passar do limite. Me conheço e vou te falar que tem gente que dá para esse tipo de coisa hoje em dia ainda. Inadmissível. E aí, como um consultor, eu faço um resumo aqui dos colegas. Usando a IA que tava aqui, usando a IA. Meu GPT aqui. Mas é muito autoconhecimento. Então, assim, as referências, né? Direto à pergunta. Quem são as referências? Quais são os eventos? Aí eu refletindo aqui também tive esse tempo, né? Pessoal, foram todos os momentos, assim, de comemoração, cara, foram muito legais, mas também os momentos tristes que me levaram a ganhar esse autoconhecimento. Esse exemplo que o Mala deu, né? Agora eu decidi ficar porque aquele líder não me inspira, cara, um autoconhecimento dele. Não foi por um fator externo que tomou uma decisão. Ele parou, pensou, refletiu e falou, isso é o melhor para mim. De novo, a gente não nasce com isso instalado. A gente vai adquirindo isso ao tempo. Tem pessoas que conseguem inspirar a gente de uma forma, assim, muito, mas muito grande. Eu acho que eu não tive um evento como o seu avô, né, que conseguiu, ou, né, no caso aqui do teu pai, mas que conseguiu trazer tudo isso. Por exemplo, falar, mas seus pais não foram inspiração? Pra mim, não. Nem meu pai, nem minha mãe. E eu falo isso pra eles. Pra minha mãe, no caso, eu falei. Meu pai também, antes dele falecer. Não são. Eu não lembro de nenhum evento, até na terapia também eu comento. Explícito, de que, nossa, me transformou. Nossa, ele Teve outros inspiradores. Profissionalmente, vários nomes, vários eventos. Pessoas, assim, conhecidíssimas no mercado. Outras não desconhecidas. E no aspecto pessoal, assim, amigos da quinta série do fundão, relacionamentos, até mesmo no dia a dia. E até que não direto, daquelas pessoas que te inspiram sem você falar, só em uma atitude você... Você tá na rua, você tá ali sentado talvez, né, almoçando, jantando, você vê uma coisa totalmente alheia, né? São esses eventos que hoje para mim ficam claros, né, que são os eventos importantes. E aí a dica, né, a gente tem que ter
que é difícil, né? Assim, a gente fica muito fechado no nosso mundo. Essa geração, ela quer as respostas rápidas, né? São normalmente individualistas, não estou generalizando, mas tudo que a gente vê. Por mais que estejam imbuídas ali no ESG, meio ambiente. Não, no final do dia é a pessoa, o celular. E a gente perdeu um pouco do coletivismo, que também representa um pouco a nossa geração. A gente não tinha acesso a tanta informação. Eu precisava de você, meu amigo, eu precisava de você, meu líder, meu chefe, né, para que eu conseguisse entender, fazer as conexões. Hoje não preciso perguntar para ninguém. É verdade, é Não verdade. preciso nem mais escrever. Eu falo assim, o ChatGPT, qual que é a melhor decisão da minha vida? E tem gente que segue Ainda tem isso ainda. friamente uma recomendação, um prompt. Eu posso pegar aqui vários ganchos. Autoconhecimento, o que não fazer, quem nos inspirou. Não, faltou ele falar do que não fazer, se teve alguma ofensa do que não fazer. Verdade. Acho que aí na linha, né, do que não fazer é você acabar seguindo, tendo acesso a tanta informação, você não fazer perguntas. Você não deve fazer perguntas. Boa. Você tem que fazer pergunta. A todo momento hoje você tem que se questionar. Não é se tá certo ou errado, faz sentido? Da onde que vem isso? Pra que eu vou usar? Por que eu vou usar? Boa, bom ponto, bom ponto. Ignorar isso. Não, e a gente fala muito de diversidade invertido, de assim, putz, cara, cada um tem sua característica, você tem que tomar cuidado, mas você que tá buscando a informação, você tem que saber que você tem a tua característica, você tem que perguntar também, senão assim, não, serviu pra ele, eu vou usar, mas calma aí, se eu prego tanto que eu sou diferente, por que eu não vou perguntar se aquilo é pra mim também? Bom ponto, excelente. Não, eu queria pegar tudo isso, assim, eu gosto muito de puxar as reflexões, né? Então, a gente falou muito do que não fazer, mas a gente também já fez coisa que se a gente voltasse no tempo, falaria, Carla, isso aqui, inclusive hoje ensino o meu time a não fazer, né? Mas é muito mais fácil a gente falar do que fizeram com a gente, né? Eu posso aqui dar como exemplo uma situação, e se vocês tiverem uma parecida, que é, o que eu tenho vergonha, que eu falo, esse dia eu queria apagar. Eu tenho vergonha do que eu fiz, mas o desfecho foi alguém que me inspirou e me ensinou com muita gentileza, de forma diplomática, como lidar com aquela situação. Então, poderia ser uma tragédia, mas para mim foi uma baita da inspiração. Falar, se alguém fizesse o que eu fiz hoje, eu agiria da mesma forma, né? É uma situação de inclusive, envolvendo um presidente, que a gente estava falando daqui a pouco, num dia X, numa reunião com todos os liderados, no auditório, só tinha gerentes acima, eu resolvi dar uma surtada. Acho que eu não estava bem naquele dia. Eu e uma pessoa que a gente brigava nos bastidores, começamos a discutir publicamente, assim, ó. Todo mundo, ela gritou de lá, eu gritei de cá. A gente esqueceu o mundo, sabe? Parecia que só tínhamos nós duas na sala. Eu discuti, ela discutiu. Aí quando a gente parou, eu olhei pra frente, o presidente só falou assim, inadmissível isso que aconteceu aqui. O evento está encerrado. Eu tenho vergonha desse dia. Eu falo assim, ó, não era uma criança não, tá? Eu tinha uns motivos pra estar daquele jeito, mas nada justifica. Aí eu falei, meu Deus do céu. Saí em silêncio, de cabeça baixa. No dia seguinte, a secretária do presidente me chamou. Falei, eu vou ter a honra de ser mandada embora para o presidente. E tem isso. Chega a me arrepiar de lembrar. Eu fui, mas assim, a noite já me fez refletir que nada que eu dissesse iria justificar. Não tinha nada que eu dissesse. Eu falei, eu vou com o resto de dignidade que eu tenho para me desculpar, agradecer por tudo e tal. Que eu entrei na sala, fiquei sozinho um tempo. Ele bate na porta, ele estava com 2 Guaraná Zero na mão. Ele entrou, pôs na mesa e falou, meu pai dizia que quando a gente está muito nervoso e estressado, nada como um docinho para nos acalmar. Esse foi o melhor que eu consegui. Gente... Ele quebrou as minhas pernas de um jeito. Ele foi empático. O que aconteceu foi um show, uma aberração. Ele teria que entrar me dando a cartinha. E eu tinha que assinar, pedir desculpa e tal. Quando ele falou isso, ele falou, Carla, me conta o que está acontecendo. Eu falei, não, fulano, não está acontecendo nada. Ele falou, não, tá. Tá, porque a funcionária que trabalha aqui com a gente não é aquela que eu vi ontem. Ele olhou o filme e não a foto. Foi empático, humanizou, porque ele trouxe ali a questão, mal saber ele que o doce funciona super comigo, né? Ele já tava... E assim, pra mim, eu lembro como o dia da vergonha,
Mas é um momento que eu vou sempre lembrar. Quando alguém estiver estressado, quando alguém pegar o controle, eu vou lembrar que alguém tem que puxar de novo para a racionalidade e ser empático. Por mais que pareça que não faça o menor sentido, né? Então, eu chamo do dia da vergonha, mas onde eu tirei mais coisas legais. Então, não sei se... Usando esse Os exemplo... livros, que assim, na verdade, eu sem livros, né? De alguma das páginas do livro de erros e acertos, tem algum que marcou vocês, assim, de... Ou porque alguém agiu de uma forma que hoje você faria igual, porque para você foi um exemplo de inspiração. Não, pra mim não teve. Talvez por ser... Se quiser contar só o dia da vergonha, pode também. Não tem mesmo. Ou algum erro que assim você aprendeu, que você hoje cometeu, que você aprendeu, pô, isso aqui eu não hago, que eu não cometo mais. Posso falar palavrão aqui? Pode. Erro pra caralho. Um que se você apagasse da sua história. Não. Era esse aqui. Não assim, que nem você tá contando. Que essa grávida. Não tem. Não, acredito que o Malo, você tem um caso. Ah, mas eu não sei. Deixa eu trazer pra mim, né? Depois tem. Talvez pela essa minha formação cultural, de que a gente não pode, né, expressar tudo aquilo. Então, assim, jamais. Já tá na linha daqui. Jamais discutiria com uma liderança na cultura tradicional. Mas pode ser um erro. Eu desliguei uma pessoa sem me aprofundar, impactar a vida dela, né? Já desliguei bastante, não. Já fiz demissão em massa, não. Questões de relacionamentos pessoais. Teve os eventos, mas também não, né? Acho que o ponto que fica de novo, volta a questão do autoconhecimento. Hoje, fazendo a reflexão, rebobinando ali, né, o filme, ó, que velho, a gente vai pegando isso, aí de novo, o que eu aprendo com isso para não repetir? Óbvio, teve nesses erros a participação de algumas pessoas e lideranças que inspiraram pra caramba. A forma de tratar, na empatia, na compaixão. Mas não tem. Eu tive uma que, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria, que foi algo que aconteceu quando eu era gestor, muitos anos atrás, que eu tive uma situação que tive 2 funcionárias que saíram da empresa, foram lá e brigaram, hein? Saíram no tapa, as 2, né? E aí as pessoas vieram me contar, e na frente da empresa, né? E aí vieram me contar, né? Aí o que eu fiz? Chamei as 2 separadamente, perguntei o que aconteceu, e eu não sabia o que fazer. Fui lá e perguntei pro RH da empresa, pro jurídico, qual devia ser o procedimento. E aí eu fiz o procedimento que pediram, olha, chama as 2, pede para elas escreverem o que cada uma fez num papel, né? Porque a gente vai avaliar e conforme o que elas escreverem, a gente vai decidir se dá justa causa, se não dá justa causa, como a gente fazer. Mas assim, aí eu sabia que uma tinha provocado a situação, uma que agrediu e a outra revidou. Eu sabia disso, né? E aí eu chamei as meninas e falei, olha, escreva o que aconteceu, porque foi a orientação que teve, mas não se preocupe, não sei o que, não sei o que. Aí elas escreveram, aí mandei pro jurídico, pro RH, o jurídico foi lá e falou, ó, manda essa embora por justa causa e não faz nada com essa aqui, né? Porque a outra assumiu lá que de fato agrediu. Cara, essa pessoa que foi mandada embora, ela fez um inferno, assim, nem tinha redes sociais direito nessa época e tal, mas ela começou a mandar e-mail para a empresa, mandar coisas para diretor, para presidente, falou que ia na Record, aí a Record ia ver porque tipo ia ser, foi uma situação de injustiça da empresa que cometeu. Cara, a minha vida ficou um inferno, assim, porque a pessoa ia todo dia na porta, aí eu comecei a receber ameaça, e a pessoa, assim, e quando eu fui falar com essa pessoa depois, ela falava assim, você acabou com a minha vida. E eu lembro até hoje os olhos da pessoa, assim, de quem não tá passando dificuldade, quem, sabe, quem tava com algum tipo de estresse, ou de depressão, alguma coisa assim, por causa disso. E aí, a minha reflexão depois disso, eu falei assim, cara, eu poderia ter mandado. E assim, ela tava revoltada, não só porque ela tinha sido mandada embora por justa causa, como porque a outra não foi, né? E o que acontece? Eu fiz o que a empresa pediu para fazer. Então assim, eu cumpri a risca a regra. Só que eu não pensei na consequência que isso ia gerar no clima da minha operação. Foi na regra, foi das pessoas, né? E aí, a minha percepção depois, eu aprendi com isso, que eu falei assim, Cal, às vezes é mais fácil você tomar uma decisão que você não vai prejudicar tanto. Então, assim, nesse caso, que eu
a minha reflexão foi, eu deveria ter desligado as duas normal, né? Pronto, acabava ali, tava todo mundo feliz, errei e talvez era o que até as pessoas estavam esperando, do que eu fazer do jeito que eu fiz, Ser cirúrgico. né? Eu fui correto, não, mas eu tô fazendo o que eu tô pedindo. Até porque quem sofreu as consequências, o estresse, a perseguição, fui eu, e as ameaças, né? Fui eu. Então foi uma decisão que eu me arrependo de ter tomado e hoje, mas você aprende, né? Maturidade, assim. Você aprende. Até porque, vamos lá, gente, liderança é prática, não é teoria. Então, assim, não adianta você... Eu sou o melhor líder do mundo, cara. Você foi para outro lugar, são pessoas diferentes. Assim, não tô... Cultura da instituição é diferente. Não, e aí eu não tô nem falando de processo, procedimento, não. São pessoas diferentes. Sim. E não adianta, que é um aprendizado todo dia. Bom ponto. Eu tenho um monte. Essa minha não sei nem se você estava presente, acho que não. Não. Deveria estar de férias. Mas teve um caso de, assim, que me causou muita vergonha, né? Que foi um gestor meu, né? Nós tínhamos discutido um problema. Esse problema ele vinha afetando várias áreas e era recorrente. E nós combinamos de como a gente levaria isso para um fórum mais expandido para a gente discutir. Não sei o que aconteceu nesse ínterim, né? Tudo que nós tínhamos alinhado, discutido, tal, não foi o que foi colocado sobre a mesa nessa reunião a posteriori, né? E aí eu confrontei ele na hora. E a cada momento em que ele ratificava o discurso dele ali, aquilo me gerava uma ira, né, maior, que eu continuava confrontando. Também não fui desligado. Mas, na realidade, eu recebi... Filme, não. Esse é o lado bom de trabalhar com saúde. O pessoal mais humano, olha... Eu recebi, nem tanto. Eu recebi um pedido de desculpas, na realidade, mas a minha grande vergonha é que se eu tivesse na posição dele, eu gostaria de que isso acontecesse, porque aí vem as suposições, né? Será que ele teve alguma discussão, alguma reunião, algum dado a mais, alguma informação a mais, para que ele resolvesse mudar ali o discurso, né? Não sei, o fato é que eu reagi muito por vaidade e também por achar que era vaidade, era ego mesmo, porque olha, tudo que eu trouxe, que a gente discutiu, não está sendo considerado e não caía em mim, entendeu? A reunião terminou eu batendo na tecla. Essa é uma boa reflexão. Se eu estivesse do outro lado... Se eu estivesse do outro lado, certamente eu não iria apreciar absolutamente. Saímos daqui com uma pessoa só equilibrada. Eu me senti esquisito lá. Isso vai trazer umas reflexões. Ia ser um privilegiado. Mas tem um ponto importante que o Rodrigo trouxe, que é a questão da cultura, né? Faz a diferença, né? São pessoas mais Equilibradas. E tenta sempre ver o que aquilo ali traz de evolução, né? ebulição por dentro, mas mantenha ali. Você tá puto, mas a pessoa é mais senior, é mais velha, acabou. Você não vai discutir. Não no telefone. Porque se for, nossa, a cabeça tá na bandeja. Ponto final. E isso é legal, até quando a gente fez aquela pergunta de origem e de cultura, de DNA de você, porque isso também influencia. Gente, influencia muito. A cultura que você vem familiar, a cultura que você vem do ambiente do início ali, com alguns valores que... Você deu o exemplo de mais velho. Cara, assim... Isso aqui é a palavra valor. Papo, vai discutir com os mais velhos. Ok, então tem essa discussão, acabou. Em determinado momento você pode... Não vai pra discussão, né? São aprendizados ou não. Aí depende muito do meio, né, que você tá vivendo. E o valor, por mais que a gente destoe, o melhor é a gente conseguir identificar que a gente falhou. Mas o ponto importante. E é a gente olhar e falar, a minha fez... Mas esse ponto de legal, assim, panela de pressão, mas fica lá, né, não estoura, que bom. Privilegiado? Nem tanto, porque como eu não me colocava,
não resolvia, porque o negócio, um dia, você sabia que poderia te ajudar. Você não cresce profissionalmente, você se frustra. Então, também, foi um aprendizado muito duro e eu consegui falar não. Falar, não, bacana, obrigado, né, por você trazer isso. A tradução de, puta, que merda que você tá falando. E me colocaram. Nossa, isso demorou anos. Eu fui fazer isso... velho já. Não, e esse é um bom ponto, né? Porque você vai, não, você equilibrar tranquilo, mas o negócio pode explodir. Avião vai bater. Não, vou ficar tranquilo aqui. Não posso. Você pode apertar o botão, o cartão. Não, estou equilibrado, não vamos desesperar. É isso. Bom. Bem, indo agora pro final, só isso, deixar nosso papo aqui, nos vai até amanhã. Indo pra aquelas perguntas, eu gosto... Ah, não, calma aí. Deixa eu falar um, já que todo mundo falou. É porque aconteceu um tema recente aqui que eu ainda não aprendi, vou ter que aprender, que me marcou muito recente. Eu não faço terapia, mas aqui é terapêutico pra mim, que assim, por milhões de reflexões, que o Thiago tava falando. Acho que foi o Thiago falou aqui um tema que, cara, me acertou no peito, e eu lembro de equipes e família, que normalmente a gente no mundo corporativo, amigos, eu vou falar do mundo corporativo, a gente sempre tenta dar o melhor, a gente se preocupa, não, calma aí, eu aprendi isso, eu não vou falar isso, não, se eu falar com aquela pessoa daquele jeito, e normalmente com as pessoas que a gente é uma pessoa mais perto, a gente, foda-se, o pessoal sabe que eu não sou assim, então, com a tua equipe ou com familiares, você porra, Dani, você grita, e você fala merda, e você, não, eles sabem que eu não sou assim mesmo, vão relevar, e é o contrário, você deveria ser a melhor pessoa, seja pra sua família, pro seu time, e depois pros demais. Então, de vez em quando, não. Porra, o time massacrando, não, o pessoal sabe que aqui eu cuido deles e pra fora ser tudo cheio de dedo. E isso acontece, isso acontece. E aí, quando ele falou isso aqui, você toma logo umas facadas que assim, putz, cara, pra mim é... De novo, você é uma pessoa e quando você não é a melhor. Aí, enfim, recentemente... Tive acho que foi a minha pior versão 2 ou 3 semanas atrás de mim, que assim, cara, eu falei assim, cara, não sou eu. Aconteceu uma situação particular e que nesse final de semana Não se reconhece. voltou à tona, eu falei assim, calma aí, cara, como eu fiz isso? E assim, 40 e poucos anos, 45, pra ser mais exato, e, cara, que merda é essa? Tem que mudar alguma coisa e você tá sempre aprendendo. Então, assim, você fala assim, eu não deveria fazer, então, assim, é uma vergonha bem particular pra dar um exemplo, mas foi assim, cara, e aí? São algumas coisas, como é que você consegue resolver depois de velho, depois disso? E a Zuzibanha tá sempre atrelada ao desequilíbrio emocional. Uma hora que a gente sai do eixo. Exatamente. Nunca um errinho que eu fiz plena, não. O aprendizado ficou assim, você tem que ter Que é o que acontece. Não, você não vai conseguir ser sempre certo. Então, esse foi um exemplo, porque eu já dei um exemplo aqui, coisas do... Meu filho não tava estudando direito, fui, cara, você tem que estudar, tava cheio dos coleguinhas. Feedback é no privado, a elogio no coletivo, e aí depois eu fui brincar assim, não, vocês também estão brincando, que eu achei a sorte que eles cagaram pra mim, meu filho, e todo mundo... Mas assim, porra, se eu me policio isso, por que eu não tô policiando pra fazer isso dentro da família com as pessoas que você ama e você tá próximo? Acho que esse é um erro, porque vocês deram exemplo de erro, mas que talvez a gente tenha que tomar cuidado pra gente se policiar, principalmente quando a gente tá no nosso ambiente confortável, ou seja, com as pessoas confortáveis, que é onde de vez em quando a gente erra e acha que a pessoa tem a obrigação de aceitar. Pode amenizar. Não, que a pessoa tem a obrigação de aceitar porque é parente ou porque é do time, que é Camilo. Então acho que esse é um dos marcas dos aprendizados aqui, que é, cara, você não vai acertar sempre, mas se você tentar se policiar, se policia também, seja a melhor pessoa primeiro para as pessoas que você ama, que tá de volta, e depois para os demais. Não seja primeiro para os outros e para eles fiquem o resto. Acho que fica um desses cuidadinhos que a gente... De novo, a gente vai errar, né? Vai embora. Aproveitando isso pra final... não, calma aí, então, só fazer uma pergunta, mas tem que ser rápido. Porque como a gente falou de 2 marcos, tem um marco que ficou aqui também dos episódios, que tá desde lá do início. Daninha, Ana, beijo pra você. Que ela falou aqui... Mente alma, não, né? Oi? A Ana... Ana da PayPal. Mente alma do... Não, Corpo Mente Alma, vai pro ar ainda o Corpo Mente Alma. Vocês estão assistindo agora, vocês já assistiram o episódio 100 do Corpo Mente Alma. Que ela, quando ela teve aqui, ela falou uma das coisas... A Ana também é japonesa? Não lembro. Que o pai dela falava muito que era assim, não volte pra casa sem aprender algo novo. Porque assim, você tem que encher tua caixinha. E eu tô tentando, não estou conseguindo, tô tentando fazer isso com meu filho. E aqui vocês aprenderam ontem. Pode ser um palavrão novo.
Pode ser o que for, mas só pra ter uma provocação de você, todo dia, você aprender algo novo pra você ir encaixando o teu conhecimento. Então isso me marcou muito porque é verdade, você fica no teu dia a dia e você, cara, você precisa evoluir a sua mente como pessoa normal. Então, nesse rápido, antes da pergunta, fechamento. Vou dar uma colher de chá. Ontem não, vou dar uma colher de chá de uma semana. Se for olhar semana passada pra hoje, pra agora. Um exemplo de algo que eu assim, sou melhor do que na semana passada porque aprendi isso. O que seria que você aprendeu da semana passada pra cá? A Carlinha também tá nessa também, então só... Pode assim, gente, mas assim, não precisa ser... A gente olha pro aceno, ele tá puxando a Não precisa ser reflexões pesadas. Eu vou dar um exemplo aqui do negócio que não tinha nada a ver e virou tudo a ver. Um falou pra mim assim, eu aprendi a fazer caipirinha. Minha caipirinha era ruim pra cacete. Quem foi que falou aqui, putz, pra poder... E aí ele falou, não, mas só acontece uma coisa engraçada. Porque era ruim, eu ia sair, todo mundo saia de perto de mim e ficava perto. Como eu aprendi e ficou boa... As pessoas começaram a me pedir, começaram a acompanhar, rindo, brincando, e começou a gerar uma conexão, conversa, uma brincadeira, assim, aproximou a brincadeira fazendo pra um troço que não tinha nada a ver com nada, que era só aprender a fazer caipirinha. Então foi um tema, foi engraçado porque era uma brincadeira que não sabia fazer, aprendeu pra fazer e gerou um momento, legal, conexão, aí pessoa próxima, faz pra mim e por aí vai. Então só por exemplo, assim, tiveram coisas profissionais, teve coisas diferentes, mas teve uma... Que parecia nada a ver, né? Eu ficava angustiado, ainda fico um pouco, que é inteligência artificial. Como é que eu vou trazer isso para o meu dia a dia, né? E de algum tempo para cá... Semana passada para cá. Então, de algum tempo para cá, eu tenho procurado estudar de fato, legal. Né? Para conseguir fazer essas conexões, né? O que o meu negócio... o que o meu paciente, as áreas que eu presto serviço, o meu time, o que eu posso fazer para fazer a vida dessas pessoas mais suave, né? E eu ouvia muito falar de inteligência artificial, mas muito superficial. Eu falei, eu tenho que ir mais no detalhe. E aí eu tô fazendo, acho que o 3º ou 4º curso agora na Sampo, para ir mais no detalhe, para ver... Então, esse foi o descortinar, né? Eu tinha uma angústia que eu dizia assim, putz, eu não vou saber, eu não sei aonde isso começa e onde isso termina. Muito menos por onde isso passa, né? E aí tem sido bastante interessante. E, recado para quem tá assistindo. Vocês, especialistas de LinkedIn, busquem informações, entendam mais sobre IA, porque todo mundo é CX. Se você pegar o LinkedIn, 90% tem CX e IA. Em alguma coisa. Só que aí você vai conversar, as pessoas não sabem nem do que estão falando, né? Excelente ponto, boa. Comigo aconteceu uma situação que é uma reflexão que é pessoal, uma coisa que eu fiz e que mudou, que eu pensei bastante, mudou de uma semana para cá, mas que pode ser usado na minha vida profissional e até estou usando. Eu passei a falar com meu filho mais ou menos há uns 3 meses, porque ele não me procurava, 14 anos, não tá afim de nada, o cara tem os amiguinhos dele e tal, e ele tava faltando na escola. Aí eu fui lá na casa dele, né, pra brigar com ele, falei, cara, eu quero que você vá pra escola. Não tem conversa, porque pela minha educação, meu pai não aceitava não ir pra escola. Então, cara, você precisa ir pra escola e outra, eu te ligo, você não me atende, cara, então eu não vou te ligar mais. Se você quiser me ligar, você me liga. Já tem, como adulto, né? Até porque ele é mais alto que eu, cara, gigante, né? Aí, no feriado, 3 meses isso quase. Aí no feriado, eu falei, deixa eu ligar lá pra ver se ele vai atender. Aí liguei, aí na 4ª tentativa ele atendeu. Falei, e aí filho, como é que você tá? Tá tudo bem, não sei o quê? Ah, pai, tá tudo bem, não sei o quê. Eu falei, cara, você quer vir pra cá? Aí ele, todo feliz, quero. Aí eu fui lá buscar ele. E aí eu trouxe ele pra ficar em casa na 4ª, ele ficou até domingo. Uhum. E aí a gente começou a conversar e ele falou uma coisa pra mim que eu não esperava, que ele falasse, cara, eu quero te agradecer, pai, porque você falou pra ir pra escola. Porque eu queria mudar de escola, por isso que eu não queria ir, e você falou que eu tinha que ir pra essa escola, eu quero te agradecer porque eu fiquei sabendo umas coisas da outra escola que, cara, terrível. Ah, lá não tem aula, o professor não vai, não sei o quê. E eu queria ir pra lá e agora eu tô aprendendo, entendi. E eu quero te agradecer porque você não deixou eu fazer o que eu queria. Tipo, 14 anos, né? Teve uma
uma resposta dessa. E aí, na minha profissão, né, eu imediatamente fiz o seguinte, cara, quem é que de repente eu tô sem falar? Porque eu acho que o cara tá errado. E aí, enquanto ele não melhorar, porque eu esperava que ele me ligasse, então eu esperava a melhora dele. E para eu estreitar a relação. E aí, o meu filho me ensinou, né, que eu não posso fazer isso. Então, assim, eu como líder, eu tenho que procurar resolver o problema. Eu ficar essa esperando. obrigação. E não ficar Com pessoas também, se você pode resolver, ela feliz. E eu acho que a pessoa talvez vai ficar feliz de você ligar, chamar para conversar e entender, porque a impressão primeira foi negativa. Então foi uma coisa muito bacana, assim, que mexeu comigo essa semana. Não, isso é pra pessoas também, tá, gente? Assim, você acaba, não, dane-se, não vou ligar, mas se você pode resolver. Esperar a atitude do Na outro. pior das hipóteses, você fica leve e fala assim, pô, tentei. Exato. Pra dar um exemplo de vergonha, eu fiquei... Pô, vou chutar que eu não sei exato, 5, 10 anos, você fala com o meu irmão. De briga assim, de besteira, de briga de criança, mas sem falar assim, oi, falava, sabe assim, quando encontrou... Pô, sincero assim, tipo assim, tem algum motivo? E junto, família junto, e tudo bem, oi, sabe aquelas coisas babaquice? Então assim... Pra que isso? Não tinha nada, não é de briga, né? E enfim, o Lins faz super bem. E na época, se ajudava, vai lá, ajudava o outro, mas cara, por que você não resolver? E talvez se meus pais também chegassem e falassem na época, e nada, enfim, são inspirações, sempre chegassem, porra, essa vocês dois aí, vocês vão ficar, botar a corda em vocês vão ficar brincando, né? O problema é quando você não tem isso, né? Você tem que ter essa... Boa, excelente exemplo, cara. Excelente exemplo. E olha, digo mais, quem tá assistindo aí, se tá sem falar com alguém, vai lá, mete a mão no telefone e liga. Liga, não manda o WhatsApp não, tá? Liga. Mete a mão. Dia de apoio. Boa. E aí, gente, acho que eu gosto de muito curioso, gosto muito de ler, né? Então leio de tudo. Né? Acho que 2 livros que eu li recente relacionados à filosofia. Então, uma filosofia ocidental e uma filosofia oriental, né? Mas o budismo. Então, isso para mim foi um aprendizado bacana, uns 30 dias. E recentemente, aí falando de vinho, né? A gente começou com vinho, vai fechar com vinho. Que aí depois dá plano para outro advogado. O vinho é um universo muito bacana para nós, já adultos, né? Responsáveis, e trazer várias analogias, principalmente para o mundo de negócio. E eu sou sommelier de saquê. Eu sou especialista em análise sensorial, mas eu nunca fiz curso de vinho. E vinho é o que eu mais conheço, né? O Wellington já participou de alguns encontros. E eu nunca tinha feito curso. Então foi muito no empirismo, falam, na litragem. Só que eu falei, bacana, deixa eu ver o que é um curso. E fui fazer o primeiro curso. É isso, assim. E é um aprendizado interessante, porque o curso te obriga a fazer algumas conexões óbvias, e o óbvio precisa ser dito. Perfeito. Que aí te abre um universo gigantesco. Aqui, e aí você, o bar você conhece, você para. Não, deixa eu saber. Não, e acho que a reflexão é que fica assim. Deixa eu saber se o que eu sei mesmo. Deixa eu dar uma mergulhada no tema ali. Que maneiro também. Então, aproveitando o tema do vinho, então, para aquela nossa pergunta de fechamento. Antes do fechamento oficial, só aquela pergunta de fechamento que o pessoal já sabe. Porra, como é que era? Quem era o... Guigo, o Mala... Não, qual era o outro que você falou? Boto. E sempre assim. E sempre a ser o Toninho. Falou assim, mas quem são vocês fora do momento do trabalho? Vocês estão pensando zero trabalho. Zero trabalho. O que vocês gostam de fazer e se vocês têm um superpoder. Fala o seguinte, ó. Esse tema aqui, se é esse assunto, a família me pede, os amigos me pedem. Esse aqui eu sou o melhor do melhor dos mundos. Esse aqui é meu superpoder. Então, quem são vocês fora do momento do trabalho? Vocês estão pensando zero trabalho. Que vocês gostam de fazer, que traz energia, enfim. De novo, que alguém pode esbarrar vocês por aí. E o que vocês têm, assim, um superpoder? Fala assim, pô, isso aqui eu sou o cara. Vamos lá. Eu gosto de me meter no meio do mato. Não vi batuta direito. E aí agora eu descobri aqui em Monte Gordo, Monte Verde. Monte Gordo é na Bahia. Monte Verde, um chalé de uma amiga e você só ouve o barulho do rio,
barulho das árvores, nada. É aquela paisagem. Minas é muito bonita. E é aquela paisagem ali na frente. Então, eu adoro fazer isso. Né? E na hora que eu chego, eu ponho o pé no chão, só calço algum chinelo, um tênis na hora de vir embora eu volto. Aí chega aqui, tem que tomar remedinho contra vertigens, essas coisas. Mas é que você gosta daquele meio do mato, muito mais pra você ficar ali repetindo. Você gosta de fazer aquele negócio de trilha, essas coisas de mais hard, não. É mais pra ficar no... Mas É pra nada. desacelerar, né? Eu sou bastante acelerado, então desacelerar. Qual foi o E o superpoder faça isso superpoder aqui. que minha família geralmente me pede é planejamento financeiro. Coisa sem graça. Muito importante. Olha que coisa mais sem graça, assim. Não tem glamour nenhum, não tem planejamento financeiro. Super-herói, tem ninguém quer você. Não, ao contrário, todo mundo precisando do super-herói deles. Assim. Todo mundo precisa de um super-herói desse pra poder curtir, viajar, tudo. Eu tô seguindo a risca o que o Hélio sugeriu, que é falar a verdade. Não tem graça nenhuma, mas aí política. Você imagina assim, já o Acegem com uma capa cheia de cifrão, assim, ó, super cifrão. Aqui o cifrão. Ou chato, né? Não, mas é nessas horas que é o mais importante pra contar nossos dinheiros, senão a gente consegue viajar lá pro mato. O que eu gosto, assim, o que eu faço quando eu não estou trabalhando, e que é minha terapia, na verdade, é música. Então, assim, eu sou fanático, assim, por música. Eu gosto de aprender. Agora que ele vai cantar música, a gente vai fazer um fechamento com a música. Eu gosto de MPB, mas a minha praia mais é rock anos 80. E aí eu conheço bastante disso, eu já devo ter ido em mais de 100 shows. Você explora também. Aí teve uma época que eu tive banda. Mas você era o vocalista da banda? Era o vocalista. Aí teve uma época, há uns 15 anos atrás, aí, inclusive isso foi até uma referência aqui para as pessoas, né? Eu comecei com uma banda e aí eu queria ser músico. E eu também comecei na minha carreira profissional que eu tenho hoje, e eu falei, bom, vou ficar aqui nas duas, vamos ver qual que dá certo. Aqui começou a dar um pouquinho certo, só que aqui começou a dar mais certo. Aí chegou uma hora que eu tive que fazer uma escolha. Inclusive tive um grande líder que fez eu refletir isso, porque eu ia trabalhar, eu tinha o cabelo comprido, até aqui, então eu era, na época, isso era meio preconceito, não podia ter cabelo comprido, até nas empresas. Eu trabalhava numa empresa que metade dela era de um banco. Eu era o único cabeludo em 4.000 pessoas, né, do prédio. Aí, e isso era uma condição, inclusive. Cara, olha como é que as coisas são diferentes hoje. Você precisa cortar o cabelo, você agora é um supervisor. E você vai ser um coordenador, você precisa cortar o cabelo. E aí, cara, e pra mim, mas por quê? Qual a lógica? Não tem nada a ver, não sei o quê, né? E aí chegou uma hora, mas aí eu tava me dedicando aos dois, né? E a música começou um pouquinho a impactar no meu profissional. Aí eu tive um líder que falou, cara, não dá pra você ser um executivo de dia e um roqueiro à noite. Você vai ter que meio que escolher agora, porque aqui tá acontecendo. E aí eu escolhi. Então aí eu fui pra essa vibe, mas sem deixar, né? Mas continua lá, mas continua tocando, continua alguma coisa. Eu vou muito, né, em lugares que tocam música ao vivo, que toca banda ao vivo. Eu tenho amigos nesse meio, então, e pra mim é uma terapia. Tipo assim, todo o meu estresse, eu vou nesses lugares, a música pra mim é uma terapia. Eu tô ouvindo ali, pra mim é uma terapia. E também é um lugar que você vê pessoas, né? Então você que trabalha com pessoas, você vai vendo os comportamentos, então você já começa a entender algumas coisas. E aí o meu superpoder vem relacionado a isso, porque eu conheço muito de música. Então, várias vezes eu tô com algum amigo num show, ou tô com algum amigo ouvindo uma música, todos eles falam, que música que é essa, cara? De quem que é? Aí eu falo, é tal fã daquele tal lugar. Então esse pra mim é meu superpoder. Bom que ainda dá pra ajudar. Ele é o... Qualquer banda que toca aí. Vou fazer propaganda, não tem aquele aplicativo que você... Shazam. Sempre dando a galera. Superpoder dele, muito mais charmoso dele, tá vendo? Bem boa. Então eu vou começar. Meu superpoder, eu sou o Vivino. Tá, sim. Pessoal, tem esse vinho, fantástico. Outro dia tava com esse garivinho que eu ganhei lá, perguntei, e aí, esse aqui era bom ou não? Isso é bom não. Eu me permito dar minha opinião, já não ligo mais se tá certo ou errado. Então, minha opinião é baseada naquilo que eu conheço. E o que eu gosto de fazer, né, que pra mim é muito misturado, né, pessoa física e política, é isso aqui, ó. Esse bate-papo, que eu gosto muito de reunir
A galera na pessoa física ou no corporativo. Vamos discutir sobre um tema. A gente fez recentemente um DCX. Então, algumas pessoas em comum ali participaram e foi exatamente isso aqui. A diferença é que eu não gravo, não tem uma estrutura, um podcast. E no final, dependendo do horário, bota uma garrafa de vinho. Aí a conversa não dura 1h30. Não vai ser uma garrafa, né? Vai embora. Então, esse é a minha terapia em grupo. Top. Bem, pra fechar o que eu queria de novo. Me daria uma mesa de boteco, vinho, música e dinheiro, ó. Ó, pagar a conta. É bom. Conta, você fica pensando no esquinho, aí eu tô só. Confere a O esquinho é. Ou uns drinks diferentes, aquele lugar lá que a gente foi lá do lado lá do vinho, tem um bar lá que tem uns drinks diferentes. Bem, que eu queria, de novo, agradecer vocês, enfim, por terem topado e topado em cima da hora e estar aqui junto com a gente. Foi absolutamente excelente. Né? A gente sai daqui sempre melhor do que a gente chega, porque, putz, é legal, a gente conhece histórias que conectam, que não conectam. Aqui eles não se conheciam, apesar do Acir conhecer a cara, mas não se conheciam, então isso é legal, que a gente... Não só a gente relembra algumas coisas da nossa história, mas também que a gente desconecta com as histórias dos outros. Super obrigado por vocês terem topado. E pra fechar, o que eu queria de vocês 4 é o seguinte. Rodar de arroba, quem quiser, enfim, se acompanha vocês, enfim, nas redes sociais, onde você posta pra poder acompanhar como é que tá. E que vocês deixassem um recado final aí pra quem tá assistindo, depois desse bate-papo, pudesse dar um recado. E aí, seja quem tá começando, quem tá com dúvidas na cabeça. O recado, coisas que você daria pra seus amigos, familiares ou pro seu time. Uma frase, um recado final, mas, cara, super obrigado. Foi um dia super incrível aqui pra gente, que foi ótimo. E quem tá assistindo tem toda certeza que tá curtindo demais. Realmente o tempo voou, né? Vai rápido. Eu entendo que o melhor conselho, sugestão que eu poderia dar é autoconhecimento. Investir em autoconhecimento. Até porque o mundo está mudando muito rápido, cada vez mais veloz, né? A gente vive bombardeado de informações que afetam os valores, né? Das pessoas. Então eu acho que você saber o que você quer, o que você gosta é extremamente importante, tendo certeza que isso pode mudar na linha do tempo. Perfeito. Né? Excelente ponto. Haverá alguns acessos aí na linha do tempo e acho que isso é que é divertido. E quem quer te achar? Antônio Carlos Borba, no LinkedIn. Tô lá. E rede social você acessa ou não? Instagram, TikTok, não lido vaca. Não usa. Show. Obrigado, Acir. Imagina. Eu tô lá no LinkedIn, Leandro Malafaia Nogueira, também não uso o Instagram. Eu acho que o conselho, com certeza eu daria hoje, ainda mais para a galera que a gente lida, né? Resiliência. A pessoa, você apostar, eu acho que quando você entra num lugar, quando você começa a fazer qualquer coisa, seja estudo, seja um trabalho, seja uma empresa, você está investindo o seu capital intelectual, sua força de trabalho, e é como se fosse um investimento da vida comum. Você tem que dar um tempo para que as coisas aconteçam. E hoje as pessoas são muito imediatistas, principalmente a galera. Ela começou agora, ela quer daqui a 3 meses que aconteça tal coisa. Ela quer que ela comece a ter resultado no primeiro mês. E às vezes nem a gente que está do outro lado tem essa expectativa, porque a gente sabe que as pessoas têm uma curva de aprendizado. E às vezes por causa disso as pessoas tomam decisões erradas. Aí vai sair, vai fazer outra coisa, pula de gato. Não porque a pessoa não sabe, mas o que quer. Não, ela sabe, só que ela não tem, às vezes, paciência de plantar para poder colher ou de esperar. Então, Paciência hoje em dia também é uma palavra a importante. palavra, assim, que eu daria conselho, tenham resiliência, assim, esperem, as coisas vão acontecer, trabalhe duro para que isso aconteça, plante e você vai colher se você fizer a coisa certa, né? Boa, excelente. E não tinha, se a gente jogar teu nome lá pra essa banda de rock no YouTube lá, não? Nenhum vídeo teu lá da época das bandas? Eu acho que não. Pô, obrigado demais. Bom, então acho que o meu conselho, né? Então, o conselho aqui para todos é seguir o conselho dos meus palestras. Consultor ver. Siga o autoconhecimento e, de novo, né? Acho que isso é importante. O autoconhecimento é o principal. Resiliência você ganha muito com seu autoconhecimento. A paciência é o autoconhecimento, né? Aguentar a pressão e depois saber levar isso. Autoconhecimento. Investir nisso é o melhor investimento
certo? Não só que eu sumarizei tudo, então se quiser ter uma nota, toma nota nesse finalzinho. Mas tudo que você puder investir. E é o que eu faço. Eu tô falando uma recomendação porque é o que eu faço, não que seja sério. Investir seu tempo e seus recursos, né? Nesse aprendizado provavelmente que vai te trazer maior retorno em todas as esferas. Perfeito. Excelente. E quem quer te achar? No LinkedIn, Rodrigo Yuji Sato. Tem no Instagram, @Rodrigo Yuji Sato. Boa. E TikTok também não tem lá fazendo os vinhos? Pode ser um projeto. É porque é bom. Não, porque hoje em dia já não é mais dancinha. Quer dizer, hoje em dia tem pouca dancinha, hein? Hoje tem pouca dancinha, né? Bom, o meu achar no LinkedIn, Carla com K, Daniane com 2 N's, de Castro, tá fácil, né? Preciso melhorar o CX desse nome. Criar um nome artístico. No Instagram, Carla Daniane. Eu acho que eu vou pegar tudo aqui, quase mais do mesmo, mas eu acho que a mensagem é sempre tempo de evoluir, né? A gente falou muito de fragilidade, acho que é muito fácil entrar de frente às câmeras e falar o que é certo, o que é bom. Acho que a gente mostrou que somos pessoas reais, que erram, que tem vergonha, que recalcula a rota e que ainda sabe que tem que melhorar. Então, acho que para quem está nos assistindo, que está começando, sabe que você vai errar muito, vai aprender muito. Para quem é como nós aqui, 40 mais, a gente continua tentando ser melhor. Né? E eu acho que é boa essa troca, olhar para dentro e ver o que a gente não faria, aprender com o colega, para o nosso bem. Né? Acho que se a gente fica bem com a gente mesmo, fica tudo mais leve, eu faço bem para o outro. Então, acho que essa evolução constante, acho que é uma mensagem que eu deixo em qualquer fase da vida. Acho que eu quero estar velhinha falando, eu quero evoluir, né? Porque eu acho que o mundo vai mudando, a gente tem que se adequar, e para se adequar a gente tem que evoluir. Excelente. Bem, eu não falei para vocês que é de incrível, então, beta, uso digital, Personalize, Link2Go, Bidu, Cliente SA, Yuvo, Turma do Podspace, Samantha na produção, show de bola, Novia. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Eu prometi pra você que seria um dia incrível. Obrigado por vocês terem viabilizado a gente estar aqui junto desse bate-papo. Eu não costumo nem fazer fechamento, mas eu hoje trouxe uma reflexão que se fala tanto de autoconhecimento. É um tema novo, aí fazendo, enfim, a gente fez lá um novo curso de mas tem um tema novo de umas palestras que eu dei, que a gente fala muito de... Eu não sou um cara de autoconhecimento, sou terapeuta. Mas o que eu percebi é que as pessoas estão tão buscando referência, inspiração nos outros, e para de olhar para eles. Exato. E aí eu gosto de dar um exemplo, não, e falando da vida profissional. Porque eu tava escrevendo um tema lá, até do TED, eu falei, deixa eu pegar aqui minha historinha pra ver. Eu falei, mas... comecei a jogar futebol, eu não passei no teste pra cá e fui pra quê? Pessoa certa no lugar errado. Aí pessoa certa no lugar certo. Aí meu treinador ajudou. Eu quis ir pro vôlei, assim, você tinha habilidade, mas você não viu todas as características. Você tem que olhar tudo. Recomeçar, né? A pessoa depois foi pro operador, falou, recomeçar. Então um monte de coisa que acontece na tua vida, antes, você fala assim, eu gosto de ver com experiência, olha pra você, pra ver um exemplo bom pra quase todo mundo. Que o cara fala assim, não sei se eu consigo, que você tem que ter um esforço. Quem nunca ficou de recuperação, ou quem era CDF, que tirava 10, tirou 8. Você não deu cara, preciso estudar, para tudo, deixa eu focar pra fazer isso. Você tem exemplo dentro de você. Então, antes, é legal você pegar exemplo dos outros, mas antes, olha os teus exemplos práticos que já aconteceu com você e depois você utilize antes de você olhar dos outros. Porque muita gente olha para os outros e quando olha para dentro de cá, tu fala assim, para você, da tua... Eu não tô nem falando de olhar para dentro de você, olha só para tua história. Cara, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui... Ih, cara, isso aqui eu me aplico no meu dia a dia no mundo corporativo. Então, assim, aprendam com a história de vocês primeiro, antes de aprender com as histórias dos outros. Então, acho que aqui a gente falou muito de autoconhecimento, então é bom para poder relembrar isso aí, porque as pessoas de vez em quando... assim, vai embora, né? Bem, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Obrigado, uma vez, pela ajuda toda aí. Pessoal, até o próximo episódio. Valeu!